Tu queres estar na ponte de comando para ver onde é que eu ando, ver onde é que eu ando. We talk about zombies and about feelings. Até ficas meio burro como o Mike Billings. Muito bem, estamos aqui para mais um PDC. Desta vez temos aqui um convidado especial, que é o Bruno Leitão. O Bruno é especial no sentido que eu ainda não conheço, ainda vou ouvir a história dele, mas eu vi uns vídeos no Instagram e tal, e eu, isto é um comunista, deixa-me falar com ele. E sei, não sei o que era, fiz falar contigo, eu gosto desta cena de comunismo. Aliás, eu dei agora 1000 paus. A primeira contribuição que eu fiz, Bruno, a um partido político foi agora ao Bloco de Esquerda. Fiz logo uma contribuição de 1000 paus. Tu só me estás a foder. Mas olha, a esquerda é comunista, mas estás-te a passar. Não é comunista, mas se o PCP precisar de dinheiro, eu ajudo, acredita. Porque o PCP são os verdadeiros comunistas, são aqueles que são a sério. Estás a perceber? Não são caviar. Eu gosto daquela cena quando leio os estatutos, diz lá que os ordenados são para o partido. É uma cena incrível. Sim. É top. Por exemplo, os eurodeputados, sei que o João Pimenta Lopes recebia 1000 e poucos euros. Exatamente. O resto vai para o partido. É claro que depois tem as ajudas de custo. Já estão a adulterar. Não, já viste que é ele com os 1000 e tal paus ter que ir para Bruxelas Pois, e tem que pagar ser. uma renda em Bruxelas. Mas essa cena é verdade e sempre achei os líderes do PCP, pessoas sérias. Não posso dizer que eu não percebo a ideologia e tu vais estar aqui para me ajudar, mas eu também não sou do PCP. Não és do PCP. Tenho muitas ligações com o partido. E mas não és militante. Não sou militante. Mas és simpatizante. Sou simpatizante. E consideras-te comunista no sentido... Sim, isso sou. Ok, volta aí. Conta aí a tua história, Bruno. Vamos nessa. Ora bem, primeiro... Eu aqui vou usar. Ou seja, a história é isto. Porque eu quero saber a tua história? Porque tu disseste assim, a minha história, como me radicalizei. Eu achei essa frase incrível. E como vamos usar a palavra radicalizar algumas vezes, e como eu sinto que ela não é bem usada nos mídias frequentemente, com esta cena do esquerda radical, extrema esquerda, extrema direita, direita radical. Quando eu falo em radical, não é andar de skate. Apesar de eu andar de skate, mas não é esse tipo de esquerda do skate. Ok, então o que é? Esquerda vem do latim radix, que é esquerda não, radical vem do latim radix de raiz, e nós acreditamos que, ou pelo menos falando só por mim, não quero falar pelos outros comunistas, mas acho que é a cena de todos, que é, nós acreditamos que a solução para o problema está na raiz do sistema. O sistema capitalista tem problemas de raiz. Isso é uma coisa filosoficamente super interessante e enquadra-se perfeitamente na minha filosofia. Ou seja, tu acreditas que o problema resolve-se de baixo para cima. Sim, é na raiz do problema. Da raiz, como se fosse uma árvore, tu vais resolver as estruturas bases e vais conseguir chegar a um resultado final. Só que tu tens sempre um problema que é, assim como o capitalismo herdou contradições do sistema anterior, do feudalismo, o socialismo, que é uma superação do capitalismo, vai sempre herdar contradições do capitalismo. Ok, mas eu acho que aqui concordas ou não com isto, que a visão de um comunista é que consegue resolver um problema de baixo para cima. Ou seja, das coisas mais base para depois chegar ao resultado final. Por exemplo, no capitalismo a visão é diferente. No capitalismo a visão é resolver o problema do resultado para trás. Ou seja, não se pensa na raiz, não se pensa na base. Pensa só no resultado final. Isto num sistema verdadeiramente capitalista. Ou seja, porque capitalismo no mundo já não há assim o fim, ou seja, está tudo muito, não há sistemas que são, digamos, como tu dizes, que não são influenciados por outras coisas históricas, não é? Mas o modo de produção é capitalista. Assim como o sistema feudal tinha várias vertentes ideológicas, continuava a ser um modo de produção feudal. Exato. E o modo de produção do capitalista é utilizado por qualquer país que tenha um mínimo de qualidade de vida, porque sem, ou seja, basicamente o modo de produção comunista, nunca conseguiu produzir um resultado que fosse suficientemente bom para ser sustentável. Achas que não? Temos o caso da União Soviética. Dá o exemplo. Apesar de todos os problemas que teve, e que foram muitos,
há a Revolução em 1917, Isso. tens uma guerra civil que não é bem uma guerra civil, porque eles estiveram a ser invadidos por 14 potências diferentes, para além do problema interno que é tu teres uma revolução. Eles ainda, como os Romanov faziam parte das monarquias europeias, eles tinham o apoio do resto das monarquias europeias, então tentaram, europeias e não só, porque depois também tinhas o Japão a tentar invadir do outro lado. Imagina o que é tu estares no turbilhão todo de uma revolução, de uma mudança radical. Mas essas pressões existem em todos os... repara, os Estados Unidos basicamente têm que tentar controlar o mundo inteiro também, ou seja, é uma pressão muito grande. Calma, os Estados Unidos têm que controlar o mundo inteiro porque são eles próprios que fazem essas pressões naquelas zonas para conseguirem extrair recursos. Repara, isso não é... Eu aí poderia dizer que recursos, tipo, há recursos em todo o mundo. E eu acho que a visão dos Estados Unidos, na minha opinião, não está correto, mas eu digo muito mais assim, mais vale controlar a priori do que ter de lidar com uma invasão a posterior, ou com problemas a posterior. Ou seja, eu acho que e aí a União Soviética tinha problemas muito mais graves que têm a ver com como é que controla as suas próprias fronteiras, e aí tu dizes bem. Aliás, a União Soviética só conseguiu estar numa posição de controle de fronteiras mais ou menos só quando ela estava completa com aqueles países todos, em que... E quando ganhou a Segunda Guerra Mundial. Exatamente, foi a partir daí, quando ganhou a Segunda Guerra Mundial, estabilizou as fronteiras numa posição onde, pronto, tinha aquela problemática ali ainda da Polónia, toda aquela planície, tinha alguns problemas, mas não é, por exemplo, a Rússia, vê-se fera para conseguir controlar as suas fronteiras. Esta guerra aqui na Ucrânia tem muito a ver com isso, ou seja, a Rússia é um país aberto, porque é muito difícil controlar um país com aquela extensão sem aquelas barreiras geográficas. Por exemplo, nos Estados Unidos, os Estados Unidos têm 2 oceanos, um do lado e do outro, está resolvido, certo? No norte, tens o deserto e tens... o Canadá. E no sul tens o Canadá, onde... Não, ao contrário, estás a virar o mapa. Portanto, no sul tens o México e tens aquele deserto que é um pesadelo para invadir por ali. E o México é um aliado dos Estados Unidos, com uma relação comercial maior que existe neste momento, maior que a China. É muito difícil invadir por ali, por causa do deserto. No norte, tu tens montanhas e tens muita baixa densidade geográfica. Do lado do Canadá, ou seja, e nos Estados Unidos, onde tens a densidade geográfica, ou seja, e os Estados Unidos têm aqueles milhões todos de armas e já sabes como é que é. Ou seja, é 10 vezes mais fácil controlar os Estados Unidos do que controlar a Rússia. A Rússia tu podes invadir por qualquer sítio, eles depois tinham, quando era na União Soviética era melhor, mas passando à frente, que não, eu acho que... Sim, eu aí admito que tu tens razão, que é... Foram invadidos, há conflitos, eles têm problemas de controlar as fronteiras e até é uma espécie de neurose que existe no povo daquela localização, que é o seu medo que têm de ser invadidos. Okay. Porque historicamente sempre foram invadidos, sempre tiveram esse... E não tens só isso, que é, tens a Revolução, isso. Que é uma cena difícil de resolver, tens essas potências externas a tentar invadir, tens logo a seguir... a Alemanha nazi a tentar entrar por ali dentro outra vez, e no meio disto tudo tu tens um país que em 1917 era maioritariamente agrário, era dos países menos industrializados da Europa. Deixa-me só interromper, só para dizer isso, porque já sei o que vais dizer agora. A questão é, quem é que não era maioritariamente agrário naquela altura? Não, já tinhas a Alemanha muito desenvolvida a nível industrial. A Revolução Industrial tinha acontecido na Inglaterra e começou a vir, mas era um processo que se estava a espalhar pelo mundo. Ou seja, mas imagina aliás, fosse comunista ou fosse de outra coisa qualquer, os russos iam industrializar-se como se industrializaram os outros países. Não é? Sim, mas a falha na industrialização também foi o que fez com que a Revolução acontecesse, porque os Romanov estavam a viver na boa, enquanto o povo ainda andava a trabalhar com gado, não tinham industrialização. Havia fomes cíclicas de 5 ou 10 anos, desde 1400 mas aí, fomes mais uma cíclicas vez, na Rússia. Mas aí vou-te dizer, até 1900 havia fomes cíclicas em todo o lado do planeta Terra. Ou seja, não é uma coisa particular daquela região. Ou seja, exato. Aliás, quando resolves o problema da fome, tu em 1900, mesmo no Reino Unido, tu vias-te aflito para encontrar pessoas com 1,60 m para poderem ir para o exército.
Sim. Imagina. Porquê? Porque só quando inventaste os adubos e aquelas cenas, os pesticidas, é que realmente resolveu o problema da fome. E não só, e a própria maquinização Sem dúvida. da agricultura. Mas pronto, também. mas continua a tua raciocínio. Então tu dizes que eles tiveram estes problemas todos E era só, tipo, e tu tens que ver que no espaço de 50 anos passas de um país completamente agrário, porque não podias comparar os Estados Unidos de 1920 com a Rússia de 1920. Eram países em estados de evolução completamente diferentes. Exato. E 50 anos depois tens um taco a taco na corrida ao espaço, e a União Soviética, que ganhou a corrida ao espaço, Atenção. não ganhou a corrida à Lua. Na corrida ao espaço. Ou seja, agora nós temos que olhar para uma economia, não podemos olhar só para esses investimentos grandes que se executam. Ou seja, Claro. olha para este prisma. Os Estados Unidos também tinham uma corrida ao espaço, mas as pessoas viviam nos subúrbios, as pessoas tinham frigorífico, carro, tinham casa. Ou seja, não é, comiam bué de comidas diferentes, havia McDonald's. Ou seja, ao nível... Eu conheço pessoas que foram visitar os Estados Unidos em 1900, se não me engano, em 65, com 15, 17 anos ou 18 na tropa. E o argumento, que essa pessoa quando chegou lá disse assim, olhou para Nova Iorque e disse assim, venho eu do meio dos pinheiros. Porque imagina o que é Portugal em 65, imagina o que é Nova Iorque em 65. Claro. Ou seja, o que eu quero dizer é assim, os Estados Unidos, tu quando pegas de uma nação e dizes, oh meu, é toda a gente para comer 2 kg de arroz e aquelas merdas que tu sabes da União Soviética, e vamos pegar nos recursos e vamos investir, meu, eu tenho que dar valor ao povo daquela região, aos engenheiros daquela região. Ou seja, meu, o povo russo é motherfucker, meu. O pessoal que não venha com merdas. Meu, e eles, repara, o que é que nós fomos, nós já fizemos alguma tecnologia aqui em Portugal? Olha o exemplo. Não, nós enviamos tecnologia para o espaço. Mas não venhas com essa cena. Tipo, Sim, mas eu por mas acaso tudo, conheço é detalhes. residual. Ou seja, os gajos conseguiram realmente fazer coisas incríveis. Não temos que admitir. Têm um armamento próprio, têm jatos próprios, tudo isto vem de uma nação, que tem uma mentalidade e um ímpeto dentro deles que realmente produzem um resultado bom. Agora, eu quando olho para a qualidade de vida das populações e as casas em que viviam, não é? Essas populações, a comparar com a América, o standard de vida era completamente diferente, apesar do resultado de uma corrida à Lua ser parecido. Por exemplo, o Coreia do Norte. Coreia do Norte é de uma desgraça autêntica. Eles têm mísseis e Portugal não tem. Estás a perceber? Tem razões para isso acontecer. Se calhar tem razões. Eu acho que tem razões materiais para isso acontecer. Mas, por exemplo, mas é uma miséria. Ou seja, foi o pior sítio do mundo que eu já vi. Ou seja, o que eu digo é, eu só acho é que se olharmos para o output económico real de uma economia e da outra, eu acho que mesmo tu consegues ver que o capitalismo tem vantagens operacionais em relação ao planeamento geral, que é o planeamento, repara, aquele planeamento da raiz para o fim. É isso que eu não acredito. Sim. Eu acredito que qualquer coisa que seja complexa demais, não dá para construir da raiz para cima. Tem que ser uma espécie de... tem que ser navegado, em vez de ter que ser compreendido. Estás a perceber? Mas tu tens relatórios da CIA que dizem que nos anos 70, esquece 72, 73, a população soviética ingeria a mesma quantidade de calorias que os americanos e que a dieta deles era mais diversificada que a dieta americana. Eu vou ter que... Eu acho que... Em que ano? 70 e qualquer coisa. Não, assim, eu assim a dizer merdas essas eu até compreendo. Eles querem nota, querem atacar, é um sistema que vai estar sempre a dizer... A CIA estava montada para acabar com a União Soviética. Exato, e a CIA vai dizer que a União Soviética vai conquistar os Estados Unidos, como agora vemos toda esta propaganda para haver guerra, meu. Ou seja, as pessoas da guerra vão dizer que não, cuidado que eles vão invadir a Europa toda. Eu não sei se vão invadir ou não, mas tu tens uma certeza que vão invadir e está disponível a sacrificar tudo por causa disso. Ou seja, é só isso que me mete receio. É um movimento dialético. É um movimento dialético, exato. Nós armamos-nos para garantir que eles não nos atacam e eles, do lado deles, vêm-nos a armar e pensam, estes caralhos vão-me atacar a mim. Claro. E vamos estar sempre a escalar até um dia deles, daqui a bocado estamos todos lá, estamos na guerra, meu. Estamos todos na guerra. É uma tristeza muito grande porque a guerra é miséria para toda a gente. E a guerra acaba sempre de uma forma, com negociação. Nunca acaba com matar o outro lado todo. Tens que sentar à mesa e tens que negociar. Ainda agora havia a ministra da Letónia a dizer, não há negociação, temos que ganhar. Não, o que é isto? O que é o ganhar? O que é o ganhar? É matar todos os russos que existem no mundo? É isto que é ganhar? Ele vais com uma bomba nuclear a seguir? Não. Pronto, mas eu sou muito... Não sei o que é ganhar. Eu sou muito pacifista e há gente que tem outra mentalidade.
Oh, meu, eu não gosto de guerra. Eu acho que não se produz nada na guerra. Eu acho que tem que haver compromisso de ambos os lados, a menos que tenhas uma nação que te quer mesmo exterminar e matar e o cara, se calhar aí não tens outro limite, não é? Isso é Mas isso- muito raro acontecer. É muito raro. Eu também acho que é muito raro. E tipo, aliás, as relações que nós temos com o povo russo, a religião é praticamente a mesma. Estás a perceber? Oh, meu, ou seja, a forma de mindset é muito parecida. Sou muito mais parecido com o russo, principalmente o russo aqui mais perto da Europa, do que sou parecido com um chinês ou um indiano, não é? Ou seja, percebes? Há muita mais ligação cultural. Mas pronto, passando à frente. Histórica. Sim. Histórica. Ok. A questão vamos é, voltar à nós estamos a minha- falar o tema de CIA dizer isso, meu, os Estados Unidos já não é um país de caraças. Eu não acredito. Custa-me a acreditar. Se me disseres que a Tu comida tens nos que Estados pensar que Unidos... os Estados se os Unidos era um se me país disser- do caraças, mas até aos anos 60 tinhas segregação. Oh, meu, também não é assim tão simples. É Ou seja, tu tens sim- que olhar é para os Estados simples. Unidos como uma nação que é composta por muitos países dentro do mesmo país. Ou seja, e eu não sei se a Rússia será a mesma, porque a densidade... Sim, claro que sim. Claro que sim. Se calhar não- Então, tu tens a diversidade cultural da Rússia. Eu conheço a é diversidade, gigantesca. isso eu só sei, mas por exemplo, a quantidade de população já está muito geolocalizada numa parte Em muito polos. pequena da Rússia, Em não polos. é? Ou seja, todo aquilo que vai para o oeste, para este, neste caso, aquilo é tudo deserto, meu. Começa deserto, acaba em deserto, ou seja, durante milhares e milhares de quilómetros. Tanto é que eu gosto, acho interessante, nunca visitei essa parte do país. Então imagina, defenderes um país Difícil, não vou dizer que não é está a ser difícil. atacado de um lado. Mas- Tipo, eles lutaram contra os japoneses e Mas- contra os alemães ao mesmo tempo. Mas é difícil, eu não estou a dizer que é difícil, eu estou a dizer é que, e não estou a dizer que foi feito um trabalho espetacular. Não foi. Não, um trabalho espetacular de produção, de tecnologia, de militar, não sei o que mais. Mas o output produtivo, tanto é que a Rússia hoje é um país que usa estas ferramentas capitalistas, a China também, ou seja, toda a gente percebeu... A União Soviética acabou em 91. É. E tanto é que eu não sei se tu concordas que o capitalismo é um meio de produção, não é um meio de... Não é, Sim, sim. não é um sistema político. Ou seja, não existe sistema político capitalismo. Sim. Existe Aquele pessoal que diz que é capitalista, como se diz que é socialista ou não sei o quê, Não tem não é lógica. uma realidade. Ou és liberal, ou és Tens que ser outra conservador. coisa qualquer, porque repara, capitalista é produzir merdas, meu, ou seja... Não é? Capitalista é quem detém o capital. Eu acho que não, tu podes fazer O parte... sistema capitalista é o sistema... Sim, estás a dizer o nome capitalista, quem tem o capital. Mas toda a gente não tem capital, tu não tens dinheiro nenhum. Não tens 100 paus aí, tens 100 paus, é capital. E isso não é capital, isso é dinheiro. São coisas Não. diferentes. O que é Quer capital, dizer, eu então? neste momento eu tenho meios de produção, porque eu sou dono de um restaurante. Então o meu capital é o meu restaurante. Isso. Mas o meu capital não valoriza se eu não meter lá trabalho. Eu estou numa posição diferente. Não, mas Eh, repara, tu estás a fazer o raciocínio de que estás a falar na renda, é isso? Tu não compreendes o conceito porque é que eu posso emprestar dinheiro e ganhar dinheiro, por exemplo. Ou porque é que eu posso investir no negócio e ganhar dinheiro. Não compreendes esse conceito? É essa a dificuldade? Não, nem é por aí. Porque, repara, existe uma explicação mecânica sobre porque é que eu tenho que cobrar um juro. Ou seja, em termos de sistema monetário. Ou seja, o dinheiro é uma tecnologia de transação. O capital é uma tecnologia de acumulação. Que é, eu vou acumular o meu capital, por exemplo, tu podes acumular o teu capital num restaurante, numa enxada, num computador, terreno. um terreno, ou seja, e tu estás num sistema livre que te permite acumular capital, que é diferente do feudalismo, que seria muito mais complicado, não é? E eu acho que nós, na minha visão económica, eu gosto é que nós demos capacidade a quem tiver esta capacidade de produzir valor para a sociedade, ser devidamente... Calma, diz. porque só há uma coisa que produz valor. O que é? É o trabalho. Não há nada que produza valor sem ser o trabalho. O trabalho está sempre por trás da produção de valor. Porque tu podes ter ideias, se não tiver trabalho, não há valor acrescentado. Sim, mas por exemplo, imagina que o meu trabalho é escolher onde invisto capital. Isso não é trabalhar também? Podes ter esforço, mas de trabalho de produção Não é trabalho. tens. Desculpa lá, por exemplo, achas que eu não trabalho? Não sei, eu não conheço a tua vida. Mas vamos imaginar, Não sei. tipo, tu achas que uma pessoa só por ter dinheiro não trabalha? Ou seja, achas que só o trabalho braçal é que é trabalho? É isso? Ou seja, o trabalho Não é. intelectual não é trabalho? Tens trabalho intelectual, mas
são coisas diferentes, não é tipo a nível de Ok, produção. vamos imaginar a minha situação concreta, então. Eu comecei com uma quantidade de capital que qualquer pessoa normal teria acesso mais tarde ou mais cedo, 1 ou 2 ou 3 anos, não havia ser problema. Olha, é difícil. Olha a generalização de qualquer pessoa. Eu diria qualquer pessoa, imagina, quanto tempo é que demora uma pessoa normal a começar a trabalhar e a conseguir arranjar um empréstimo de 25 mil euros? Percebes? Olha que Eu eu trabalho há muito dirias tempo que e eu esse- para conseguir um empréstimo de 10 mil foi fodido. Sim, mas não sei como é que apresentas as coisas. Estou a dizer tu acumulas capital, ou seja, 25 mil euros não parece que seja muito, mas pronto, podemos começar nos 10 mil, começamos onde tu quiseres. A questão é, ou até podes começar sem capital, começaste a trabalhar, ganhaste algum capital, ganhaste 1000 euros, acumulaste 10 ou 20 mil euros durante 5 anos. Depois, o que é que este capital representa? Este capital representa a tua energia que tu colocaste e que não consumiste. E o tempo? É tempo. Porque energia e tempo é a mesma coisa. O tempo multiplicado por energia dá output, dá o power. Não é? Okay. Ou seja, o que é que eu quero dizer é, tu pegaste no teu tempo, usaste o teu tempo e a tua energia, pegaste numa parte e consumiste e pegaste noutra e guardaste. Aquele capital representa o teu tempo. Não é? Concordas com isso? Sim. Pronto. O que é que eu fiz a seguir? Eu fui acumulando capital e peguei neste capital e em vez de o consumir, disse assim, eu vou arriscar este capital, vou arriscar o meu tempo passado para alavancar-me a mim próprio. Como é que arrisco o tempo passado? Vou comprar mercadoria para tentar vender, vou comprar um computador, um software para tentar vender online, eu peguei e arrisquei, porque aquilo depois, aquele dinheiro que eu comprei, se calhar quando tivesse que vender, se não funcionasse o negócio, valia 0. E todo o meu esforço daqueles anos podia ir por água abaixo. Mas eu maximizei em cima da minha energia, maximizei e, repara, quando digo produzir valor é isto. Produzir valor para mim é, eu usei o meu tempo acumulado e o meu tempo presente naquele momento para oferecer à comunidade um bem e um serviço em troca de um preço. E esta transação é voluntária. Eu não obriguei ninguém. Percebes? Eu disse, estás disponível a dar-me dinheiro por este bem que eu estou a oferecer a ser entregue desta forma? E outra pessoa diz, estou. Eu recebo esse bem, que imagina que a mim custou-me, por exemplo, 70 euros a desenvolver e eu recebi 100 euros. O que é que eu faço? Eu pego nestes 70 euros, ponho ao lado, que vou precisar outra vez, se calhar, de comprar o bem para voltar a vender, como tu compras no teu restaurante, não é? Pego nos 30 euros, se calhar ainda tenho custos operacionais para pagar e sobrou-me um bocadinho mais de capital. Mas eu consegui, através deste serviço, desta técnica, multiplicar o meu capital a uma velocidade mais rápida, ou seja, as outras pessoas disseram assim, Miguel, sabes uma coisa? Eu até estou disponível a dar o meu tempo em troca desse produto, porque eu ia gastar mais tempo para o fazer. Para produzi-lo. Isto é uma troca de tempo. Então eu ganho um profit nesse tempo. Então pego nesse tempo e volto a acumular. E volto a meter outra vez na carne no assador. E fiz isto continuamente durante 15 anos. Até que fiz uma empresa grande. Hoje chamam-me o grande capital. Percebes? Ou seja, percebes o que eu quero dizer? Ou seja, eu transformei-me no grande capital só porque fornecia um serviço que as outras pessoas estavam de forma voluntária disponíveis a dar parte do seu tempo para consumir o que eu estava a oferecer. Ou seja, eu não obriguei ninguém. Ou seja, é tudo voluntário. E a palavra voluntário é muito importante. Como entender. Eu tenho um problema com essa palavra. Ainda ontem estive a ouvir um podcast do Neil deGrasse Tyson. Mas repara, mas a questão é, mas deixa-me continuar e vamos deixar esta da palavra voluntário. Tens um problema, porque eu estou super curioso para saber qual é o problema. Mas eu diria-te só para terminar o raciocínio, para tu depois elaborares em cima disto. E eu transformei-me então no grande capital e eu consegui acumular este capital. E agora o meu trabalho é, será que eu consigo continuar a produzir valor para as pessoas com o conhecimento que eu tenho e com a energia que eu coloco em cima de todo o meu tempo acumulado do passado e que me foi entregue de forma voluntária para satisfazer ainda mais bens e mais necessidades da população? Eu posso, só a própria alocação de todo o tempo que eu acumulei e a energia que me gasta
posso gastar a energia toda nessa alocação e ainda posso contratar pessoas para me ajudarem a alocar esse capital. De forma que seja... Porque alocar capital é muito mais difícil do que parece. Também. Ou seja, porque o capital na realidade é tempo. E depois, se quiseres falar de sistema bancário, como é que funciona, não sei o que mais, e porque é que as pessoas acham mal, eu acho bem, é uma coisa diferente. Mas o que eu quero dizer eu tenho o 9º ano. Tipo... Sim, eu tenho universidade, mas também não se aprende nada. Coisas económicas, digo-te já, aqui o pai de uma merda, mesmo que tivesse assim, um curso de economia, não conseguias, por isso esquece. Vê vídeos no YouTube que é melhor do que ir para a universidade. Acredita, confia em mim. Mas diz então, vamos então por esse prisma da parte do voluntariado. Ou seja, porque é que achas que não é uma transação voluntária? Ainda ontem estive a ouvir um podcast do Neil deGrasse Tyson que falava cena de ser livre, de liberdade? Esqueci-me da palavra. Que Deus nos deu-nos o livre-arbítrio, mais ou menos. Livre-arbítrio, sim. É um debate filosófico complicado. Yeah. E se existe determinismo ou se nós podemos ter liberdade para escolher. E então, muitas vezes tu estás condicionado a tomar as decisões que tu tomas. Socialmente, materialmente. Sim, estás sempre condicionado. Então, para mim é sempre muito difícil quando... quando há aquela cena do tu compraste esta camisola porque quiseste, como se não houvesse uma realidade social que te faz ter aquela camisola. Então tu estás a tirar, ou seja, estás a desresponsabilizar o decisor, vamos imaginar. De alguma maneira sim, mas não é totalmente consciente, mas não é sempre consciente, ou seja, há uma consciência. Okay. Ou seja, tu achas então que existe níveis de cognição de estrutura no mundo pelos indivíduos e alguns estão em vantagem operacional porque os outros são totós demais para tomar decisões inteligentes? Não sempre, porque há coisas em que eu estou mais atento e não senão a Coca-Cola não gastava dinheiro em marketing. Se eles não sabem. Eu tive durante anos com a cena de... Eu estava num restaurante, havia a pressão, o que é que quero beber? Eu, Coca-Cola. Foda-se, eu não queria Coca-Cola, cara. Mas repara, mas isto tem a ver com top of the mind, ou seja, tu queres... Quem não aparece, esquece. Tu percebes esta cena, uma maneira de hackear essa necessidade humana. Não é necessidade nenhuma mas hackear beber uma Coca-Cola. Repara, é necessidade se quiseres, não é? Ou seja, tu achas que a manipulação mesmo... Eu tenho milhões de publicidade a aparecer-me à frente e eu não consumo o que eles me dão. Eu acabo por ter uma posição de escolha, não é? Acabas por ter, mas às vezes... Há certas coisas que, se tu não tiveres atento, a publicidade influencia, não há dúvidas. Claro que sim. Eu não tenho dúvidas nisso. O marketing influencia. Mas a questão é, mas isso não é isso que nos torna escravos, nós não somos escravos do marketing, não é? Ou seja, no sentido de... eu posso dizer assim, uma sociedade sem publicidade terias uma dificuldade em conseguir aceder à informação sobre que produtos é que podem melhorar a tua vida também. Percebes o que eu quero dizer? Também tens que olhar por esse prisma, ao contrário, que é, ou não há variedade. Não há variedade, não há concorrência, a nível de que o vais comprar é pior. Percebes? Só que depois tu estás... Que era o que acontecia nos produtos da Rússia. Tinhas um carro e era uma merda. E demorava 10 anos a entregar. Tu chegas a um ponto em que não é o melhor produto que está a ser exposto, é o produto que tem maior capacidade de se mostrar. Não só, porque repara, então só ganhava quem fizesse publicidade, e o jogo não é só de publicidade, o jogo é a qualidade que oferece, o serviço, ou seja, mesmo quando vais comprar um produto para o teu restaurante, certeza que tens influência da publicidade, mas também notas que existe, avalias e vês, há diferentes níveis de qualidade, esta manteiga é melhor que esta, ou esta é mais cara que esta, tem mais valor e menos valor, ou seja... Mas quando eu vou à primeira... É tipo, olha, esta tem o pacote mais engraçado, sim, mas o preço está mais ou menos naquele range, vai que tem o pacote mais engraçado. Existe muito isso, mas isso acabam por ser as decisões das pessoas. Tu achas que nós devíamos, por exemplo,
impedir que as pessoas pudessem ter publicidade? Não. Isto são críticas simplistas de uma cena muito mais complexa. Porque eu acho que, imagina, vocês chamam-se revolucionários e é preciso que ter... Ser revolucionário significa ser contra sempre alguma coisa que está estabelecida. E é sempre muito mais fácil criticar algo do que apresentar uma solução. Exatamente. Por isso é que há sempre a crítica da esquerda não se entende. Nem a direita se entende, como podes ver. No que é que vamos fazer? Não, a direita tem uma... A tua visão é só esquerda-direita? Não. Há várias esquerdas e várias direitas. Mas mesmo, por exemplo, tu podes ser mais estatista, como por exemplo o regime comunista, e podes ser menos estatista, se fores libertário, por exemplo, não é? Ou seja, mais Estado, menos Estado, mais centralizado, poder, menos centralizado. Mas tens... Tu acreditas na centralização do poder, se és comunista, não é? Acreditas que tem que haver um grupo de pessoas que decide o que é melhor para todos, correto? Ou seja, há um grupo de pessoas que decide o que é que... Não é um grupo de pessoas, tu tens o centralismo democrático, que é, as pessoas decidem e há um representante, por isso é que eu não gosto... Por exemplo, imagina, no Partido Comunista Português, o Comitê Central autonomeia-se, ou seja, o Comitê Central é uma espécie de poder absoluto. Eles podem dizer que não é, mas repara, é o que está escrito nos estatutos. Eu adoro os estatutos do PC. Adoro. Mas há uma ideia que o Comitê Central é uma cena monolítica que se reúne em cenas escondidas e não digo isso, mas o que diz os estatutos é que, se lês com atenção, existe um centralismo de poder no Comitê Central. Ok, e a minha questão é esta. Tens várias estruturas que selecionam as pessoas para o Comitê Central. E selecionam, são estruturas que vêm de baixo. Tens as conselhias... Eu sei, quando o vês de forma prática, não sei até que ponto te envolveste no partido, mas... Eu conheço o partido há um ano. Eu conheço pessoas do partido há um ano, eu já conheço para aí 10 ou 15 pessoas do Comitê Central e falo com elas. A questão é essa. A questão não é uma cena secreta escondida. Eu não estou a dizer que é secreta nem escondida, estou a dizer que existe o poder e se lês os estatutos e o que diz lá sobre o Comitê Central é centralismo de poder e até das próprias pessoas que são selecionadas para depois ser o líder ou para ser... É tudo muito... É tipo, basicamente assim, não é aqui o pessoal do Comitê Central que depois nós tratamos do assunto. Eles podem vir falar e perguntar, mas o poder está na mão do Comitê Central. Isso é o que eu leio nos estatutos. Um dia podemos avaliar os estatutos, mas passamos à frente. Pode discordar e depois podemos ver e podemos analisar. Eu, por acaso, sou fã, acho que um partido deve ser assim. É o que eu acho. Eu acho que um partido não deve ter democracia. O problema do PS e do PSD que atraem gente que não é da ideologia do partido e com o tempo a ideologia do partido vai mudando. Em que tu tens um PS que não é socialista, ou seja, sequer. Exato, e tens um PSD que já um PSD que é conservador cristão. Não, eu acho que é tudo, ou seja, dizes que é conservador cristão, liberal, depende do líder. E depois depende das eleições internas. As eleições internas é que vão definir qual é que é a ideologia do partido, de certa forma. Vamos imaginar um partido que tem alguém com uma visão mais, digamos, para a esquerda, vai ser diferente do mesmo partido que se for eleito com um gajo que é mais liberal, até no próprio PS, não é? Ou seja, todos eles, e eu isso concordo, eu concordo que os partidos deviam ser estruturas ideológicas e dizer, isto é a minha ideologia, isto é o que eu acredito, quem quiser aqui tem que acreditar nisto. Porque depois crias um problema que é, as pessoas não sabem quem estão votar. atentas politicamente, é tudo igual, acham que o PS é socialista e o socialismo é representado pelo PS, quando não, o PS é um partido social-democrata nos dias bons e social-liberal nos dias maus. Pronto, para ti se calhar social-liberal é melhor. Exato, ou seja, depende como olhas para o arco-íris. Depende como olhas para o arco-íris. Mas eu diria assim, mas tu como comunista acreditas, tens que acreditar no centralismo do poder. Como, por exemplo... Centralismo democrático. Pronto, democrático no sentido que, por exemplo... Há umas eleições, exatamente, vão selecionando os seus líderes vão escolher e controlar a economia, o que é que se pode consumir, o que é que não se pode consumir, para onde é que se deve ir, onde é que se deve produzir, o que é que se deve fazer. Isto concordo. Isso depende depois sempre da materialidade de onde tu vives. É claro que se fizesse uma revolução em Portugal hoje não ia ser igual à revolução de 1917 da União Soviética. Sim, nem se fosse feita na mesma altura ia ser igual. O sonho do Partido Comunista, ou o sonho dos comunistas, não é
decidir, por exemplo, tu se pudesses nacionalizar empresas, quantas é que ficavam sem ser nacionalizadas? Por exemplo, na tua visão, o que é que tu achas? Por exemplo, eletricidade nacionalizavas, não é? Epá, isso é demasiado. Não- Se fores ver o Ou caso da China, deixavas os privados controlar isso? depende do processo, depende do estágio do processo em que tu estás. Mas qual é o É, objetivo? O final? objetivo é uma sociedade sem Estado, Como sem é, classes. como é que tem uma cidade sem Estado? Como é que é possível? Tens o processo de socialista que vai. Porque nós acreditamos que o Estado é um mecanismo de conciliação de classes, em que, neste caso, neste momento, o Estado é controlado pela burguesia. Agora? O povo, sim, a voz do povo. O Estado é controlado pelos reformados e os funcionários públicos, meu. Por favor. Tipo, basta olhar para a nossa economia. É o que eu acho. Tipo, se tu me disseres que a América é controlada pela burguesia e pelo eu acredito. Agora, em Nós Portugal, somos não. controlados pela burguesia alemã, por exemplo. É aquilo que interessa à Alemanha neste momento. Eles têm Sim, poder na certo. Europa. Tudo bem, consegues influenciar, mas entregam-te um dinheiro, aqueles fundos. não sei Entregam-te que um mais, dinheiro, e- destroem a tua economia e depois. É uma para troca poder- e os portugueses quiseram assim, não é? Repara, porque o argumento foi o quê? O argumento foi: nós queremos uma economia de pessoas sempre a fazer trabalhos bem básicos. Não. Então, ou seja, eu percebo, porque se tu queres evoluir como civilização, não podes andar a fazer coisas básicas e a trabalhar no Claro que campo, não é? Mas tu não Ou seja, tiveres e então, o básico a troca- desenvolvido, tu não consegues desenvolver. Claro, mas a troca qual foi? Olha, nós vamos dar o dinheiro para vocês fazerem tecnologia, para evoluírem os vossos negócios e empresas e para vocês começarem a fazer produção mais de valor e vocês vão começar a deixar de fazer estes trabalhos mais básicos que podem ser feitos por qualquer país do terceiro mundo. E nós, ok, vamos fazer. Só que não Exato. funcionou assim. E enquanto servia à Alemanha vender as máquinas para produção de têxteis e calçado para os países do terceiro mundo, foi tudo na boa. Agora que países do terceiro mundo estão a mandar para vir para cá carros, Sim. já estão tipo, não, espera lá. Mas não é só a Vamos ter que Alemanha, pôr a tarifas Europa, nisto, a temos Europa, que nos proteger. a Europa como um todo pensar assim de um carro já é um bem com um nível de tecnologia interessante, ou seja, já tens produção de valor. Eu, por exemplo, olhando para a globalização, ela traz muitas regalias e muitas coisas interessantes, como bens e serviços muito mais baratos, a maximização da produção, uma coisa realmente, vocês assistiram a isso, eu também. As pessoas terem acesso a comprar muitos mais produtos, muitas mais merdas e pronto, é fixe. Só que Também depois tem o seu preço a pagar. Tens um problema, Tem o que seu tu preço. tens limite de recursos. Foi-nos vendida a ideia Eu que isto vai também, ser ilimitado. eu também acho que é assim, nós se calhar temos Sempre limites a de produzir. recursos e durante muitos anos eu acreditava nisso. Mas quando eu vou ver os gráficos da quantidade de cobre que se produzia e a passado 10 anos quanto é que se produz, a quantidade de petróleo que já devia ter acabado há 30 anos e agora nós produzimos quase, sei lá, 30% mais. Isso também, Ou seja, também o foi, homem- foi jogada o homem das petrolíferas para conseguirem controlar os preços. Não, Se calhar nós- sim, o negócio nós dos sabíamos petrolíferos que durante muitos Portugal anos. tem petróleo. É só o que é que custa ir buscar esse petróleo. E há petróleo em todo o mundo, Há petróleo em todo o Exato. mundo. A questão é, para que é que vais buscar se ali é mais barato? Um bocado assim, não é? E há outros E se interesses. podemos controlar o governo daquele país E tu ou repara, destabilizar aquela região para ir lá mais toda a barato. estrutura, não é assim. Os Estados Unidos é o maior produtor de petróleo do mundo, não é? Se podemos, pois é, mas vai buscar petróleo a muito lado. Não. Que é para Eles são o conseguir- maior produtor de petróleo do mundo Iraque. na terra deles. Na terra Tá deles. bem. Agora, Mas- eu acho que mas vão aí é buscar mais petróleo uma. fora. Não é, por exemplo, na década de 70, da década de 80, acho que havia uma. Eles tinham que estabilizar a zona. Ou a forma deles estabilizar, se calhar é estabilizar. Mas a Exato. questão é. Olha o que aconteceu com o mas- Saddam. Tu mas- achas que o Saddam foi morto porquê? Meu, Nacionalizou o petróleo. repara, tu queres o Saddam, ter um mas repara, atentado. o Saddam Queres ter um invadiu, golpe de Estado mas no o teu país Saddam, a nacionalizar os teus o recursos. Saddam invadiu o É isto. Kuwait, percebes? Está bem, mas Chega ali, o invadiu- Kuwait já foi antes. mas percebes, ou seja, é uma A seguir cena. a ser apoiado pelos Estados Ele Unidos também para ir não para o era poder. nenhum santo e o país a partir daí nunca mais recuperou. Não era nenhum santo. Mas, Não é antes isso que eu estou a- mas antes de falar de geopolítica, e aí teríamos horas e horas Pois de eu- trabalho, Se calhar, eu pois, queria- eu acho que isso. eu queria continuar a tentar perceber a tua visão do que é o comunismo, que é o que me interessa, que é... Portanto, tu disseste que querias uma Sociedade sem classe classes. e sem Estado. O que é uma classe? Claro, neste momento temos duas classes. É claro que depois há subdivisões e agora neste momento em que há a digitalização e a uberização, as coisas misturam-se um bocado.
mas na base tens a classe proletária e a classe burguesa, Ok. em que o proletariado só tem a sua força de trabalho para vender e a burguesia precisa dessa força de trabalho para acumular capital. Este é o... Porquê é que a burguesia base- quer a base das capital? Porque a burguesia não quer trabalhar, porque é a classe parasita. Não, Mas repara, É, mas mas- isso, mas- tu disseste isso, não é? E eu Uhum. penso que neste momento sou um burguês. Sim. Eu se te disser que trabalho mais horas que tu, acreditas? Olha que não sei, eu tenho um restaurante. Eu se te disser que trabalho 7 dias por semana, acreditas? Eu tenho um restaurante. Não trabalhas 7 dias por semana, disseste que tinhas 2 dias de folga, caraças. Sim, tenho 2 dias de folga, mas são dias em que o restaurante está fechado. Não Pronto. são folgas, Eu na verdade. admito que ter um restaurante realmente é muito trabalho. É um trabalho mesmo de esforço e coisa. Mas, por exemplo, É um acordar às 7 trabalhador- da manhã e deitar às 2. pronto, isso é verdade, é realmente intenso. Mas, por exemplo, não vou falar de ti. Tu estás a dizer que eu não quero trabalhar. Repara, vamos pensar assim. Eu não preciso de mexer mais uma palha. Não é, Repara, pensa assim. Eu não preciso mexer mais uma palha até ao fim da minha vida e dos meus filhos. Não preciso. Mas a Repara nisto. diferença aqui é... Porque é que raio... Tu não precisas de trabalhar para viver, Eu não preciso. certo? Tu agora podes decidir. então- Caguei, vou passar férias o resto da minha vida. E provavelmente nem tu nem os teus filhos vão ter que fazer mais nada para conseguir continuar a viver na boa. Isso, porque o pai deu só o trabalho de acumular capital. Pronto. Mas Mas repara, repara, eu dei-me ao trabalho. E eu esforcei. Enquanto toda a gente saía à noite, toda a gente se divertia, eu não estou a dizer e que não eu há estava a esforço trabalhar. nisso. Eu não estou a dizer. O Mas problema percebes? de, Ou seja, de mas- individualizar mas a isto visão- é este problema. Não, estás a ver? eu acho que o problema, desculpa, eu acho que, Bruno, eu acho que é o problema de generalizar. Tu disseste, Claro. o E burguês nesta não quer conversa vamos trabalhar. sempre generalizar e a coisa vai sempre. Vamos andar sempre a bater em, Por isso eu em acho, linhas tipo. mas repara, estás a ser inconsistente aqui, mas estás a diz ser uma coisa, inconsistente ali. mas podemos abandonar a generalização? Porque tu sem generalização, sem essa ferramenta, tu não consegues fazer classes. É aí que está o problema. Tu precisas de entrar numa falácia para fazer uma classe. Tu precisas usar a falácia de generalização para fazer uma classe. Porque, para, eu digo, tu sabes quantas classes é que eu dividiria Portugal? Eu deveria, logo olhando assim, de cebolada, para em 20 classes diferentes, com diferentes estilos de vida, diferentes formas de trabalho, diferentes horas de trabalho, diferentes tipos de remuneração. Mas não mudas uma coisa que é há pessoas que estão dependentes da sua força de trabalho para sobreviver e há outras que não. Eu diria que 99,9% das pessoas está dependente da sua forma da sua coisa de trabalho. 99,9%. Exato. Mas isto é a Mas base da isso luta de classe. não é a Tu base tens das uma outras minoria classes. que vive É do a trabalho. base da distribuição do que existe. Repara, se tu fizeres uma curva de Bell, tu vais ver que só 0,1%, não é, das pessoas é que vai ter muito, muito dinheiro. E vais ter 0,1% que vão estar com dívidas absolutamente gigantes. Ou seja, vais ter a maior parte de pessoas no meio. O problema é que estás a ver cada vez mais acumulação. Não, no não, topo, não. Desculpa lá. E o Isso- baixo está. eu não é concordo uma com curva de Bell. Se tu É pegares um- dos rendimentos e fizeres... uma rampa. Se tu fizeres os rendimentos... Não é uma rampa. Uma rampa como? Não estou a perceber. Tu sabes o que é que a curva de Bell? Sim, Que é aquela sei, curva o- que faz assim e, por exemplo, Sim. tens o standard, é as coisas que estão no meio. Por exemplo, sim. então eu mas se não é isso dividir... que tu estás a eu ver. se dividir- Tu podes ver os gráficos. Tu tens, Não, é isso que estás a ver. tens Repara, cada vez Oh, diz. uma parte da população, ou a população que está mais em baixo, está cada vez mais em baixo e depois vai Repara, tu avançando, disseste- vai avançando e chegas aos 0,1% e pá, lá para cima. lá para cima, com muito dinheiro. Muita acumulação de capital. É assim que funciona. É isso que estou a dizer. Pensava que estavas a falar E naquela a que curva de Bell é isso. Estou a falar meio- exatamente disso. Tu pegas em todos Ok, os ok. portugueses... Ok, desculpa, estava a Vou-te- confundir com o outro. vou-te dizer o que eu quero dizer. Se tu pegares todos os portugueses que existem em Portugal Uhum. e organizá-lo na curva de Bell, no X, do aquele que tem, vamos imaginar, quem é que tem, por exemplo, quanto capital tem acumulado? Vamos imaginar, sei lá, no meio se calhar vai ficar tipo 80 mil euros, 100 mil euros de capital acumulado, deve ser o que cada português tem em média, tinha que ver aqui, não sei. Mas vamos, eu não sei se é 100, não sei se é 10, não sei. Eu só sei é que a curva de Bell Muito para baixo. funciona. Eu sei que a curva de Bell. Imagina que é zero, que a maior parte das pessoas tem zero e está no meio. E depois há para o lado as pessoas têm dívidas, as pessoas têm coisas para pagar, e depois para o lado direito há quem tem direito acumulado. E eu garanto-te que se organizares Portugal dessa forma, tu vais ter uma distribuição
onde tu vais ter muitas poucas pessoas com muito dinheiro e muitas poucas pessoas com dívidas gigantes. E a maior parte das pessoas vai estar no meio de uma economia. Não concordas com isso? Eu não concordo nada com isso porque eu vivo com as pessoas. Então achas que há muita gente com dinheiro? Não, há muito pouca gente com dinheiro e muita gente É o que eu com estou a pouco dizer. dinheiro. É o que eu estou a dizer. Tu tens muita gente. É isso que eu estou a dizer. Ou seja, tive a agora ver- depende da estrutura. Agora, a questão é assim. Mas Como é eu que não tu quero consegues viver ter... numa Como é que sociedade como é... assim, Não, eu gostava que me resolvesse o problema. Tu tens 100 amêndoas para distribuir, certo? Sim. Como é que tu consegues ter que toda a gente tenha muitas amêndoas? Só há 100 para distribuir. Agora, O problema é que nós já não temos 100 amêndoas para distribuir. Nós, nos últimos 100 anos, desenvolvemos gigantescamente a nossa capacidade produtiva. e a tua qualidade de E- vida não aumentou? Tu estamos aqui a falar com um computador, pela internet. A qualidade de vida aumentou, mas calma lá. Achas que não aumentou? Foscas. A sério, que idade tens agora, Bruno? 36. A qualidade de vida aumentou. Lembra-te como é que era quando nós tínhamos 10 anos, meu? Desculpa lá, o que é que nós tínhamos, meu? Ou seja, tudo... Achas que, por exemplo, nós tínhamos assim as coisas com tantas coisas, tantos serviços, tantas cenas fixes? Nem pensar. O problema é que tu nos últimos tempos, nós tivemos nos anos 90, início dos 2000, as coisas melhoraram. Mas se calhar eu até passava para o início, que era a cena Preferias da viver vida, há para 30 tu anos perceberes atrás? também um bocado do meu... Hã? Preferias viver há 30 anos atrás? Achas que vivias melhor? Os teus pais viviam melhor que tu? Os meus pais viviam melhor que eu. Mas Os meus pais viviam por melhor que alguma eu. razão particular? Ou seja, ou eram trabalhadores Os ou, meus eram, pais, os ou meus tinham pais tinham capital? acesso... Os meus pais com um trabalho simples, Sim. tinham capacidade de comprar casa. Sim, isso eu não tenho dúvidas. Mas diz Tinham- uma coisa, tinham- a casa que os teus pais compraram há 30 anos atrás é uma casa do nível do standard que temos hoje? Não era, meu. Era uma casa muito mais barata. As pessoas... diz olha uma que coisa. não era muito mais Não, barata. porque muito tu mais. vês essas casas, a casa onde eu vivia hoje, Sim, a casa mas onde aí eu o que estás a vivia, comprar- à venda hoje está mais cara Não, do mas, que estava na altura. mas aí tínhamos que falar o que é que o dinheiro vale. É uma coisa diferente. Tu repara nisto. A casa está mais cara, mas tu ganhas quanto mais ordenado em relação ao que ganhavam as pessoas naquela altura. O problema é que os meus pais não ganhavam ordenado mínimo a fazer um trabalho básico e agora mais de 25% da população ganha ordenado Mas mínimo. isso tens que agradecer ao socialismo, meu. Qual socialismo, caralho? Nós não vemos... Não. Ou esta Diz- cena, mas diz- repara, os comunistas não conseguiram resolver essa cena, só os americanos é que resolveram. Meu. Como assim? Tu A na União questão Soviética, de... Oh, meu, tu na União Soviética meu. pagavas 10% do teu salário para teres habitação. Repara, é verdade. E também recebias merdas dadas pelo Estado e não sei o quê, rações e o caralho. Mas repara, o nível de qualidade de vida não era comparável ao americano. Não era. Mas tu tens que pensar, Repara nisto, o nível de vida americano, o que é que está dependente disso? Isso é outra conversa. A exploração imperial de recursos de outros países. Não. A destruição. Isso não é verdade. Os Estados Unidos são os maiores produtores de matérias-primas do planeta Terra. Isso é conversa. Não é verdade. Os Estados Unidos... Então porquê é que eles se metem... Tu tens por exemplo, petróleo em todo lado. A República Repara, das diz uma Bananas, coisa. em que eles não tinham bananas e fazem um golpe de Estado para conseguirem ir buscar bananas. Onde? O quê? Nas Honduras, se não me engano. Eu acho que não é assim. Eu sou sincero. Porque é que Eu- o Elon eu- Musk eu diz quando que ando quer pelo fazer um mundo- golpe de Estado Eu- para ir buscar lítio? Não, o lítio Ele é em admite, todo vamos lado, fazer golpe meu. de Isso Estado é onde for mentira. necessário. Onde é que tu lês essas cenas? O lítio existe em todo Tens lado. um- Até em Portugal tens um tens tweet- lítio, caraças. Tens um tweet do Elon Musk a dizer fazemos um golpe de, não me lembro se era Não, no Chile nunca ou dizia assim, uma coisa fazemos dessas. golpe de Estado lá Meu, e onde for As necessário para ir buscar lítio. matérias-primas, eu conheço as empresas de matérias-primas, meu, são empresas que dão bué de pouco dinheiro. As empresas de agricultura dão pouco dinheiro. O dinheiro está na tecnologia, não está no petróleo. O petróleo é mais uma questão de é preciso ar para respirar, a energia é super importante. Tu achas que repara, agora se tens os aquela produtores de cacau decidissem a partir de agora não vendemos mais cacau, agora vamos produzir Não, nós o nosso achas próprio que- chocolate e diga-me, se vocês quiserem então o que é que não comprem-nos o fazem? Porquê é que não chocolate a nós. fazem? Olha, tenta Porquê é que ir. não fazem? Não, desculpa Porque lá. nós temos temos a Europa e os Estados Não, Unidos. desculpa lá. Tenta ir a esses países e fazer uma fábrica de chocolate. Não é? Primeiro não consegues passar nada ali na alfândega porque os gajos não sei o que mais. Depois, para dar formação ao PIPs, o pessoal não tem formação nenhuma, não aprendem nada. Porquê é que esses países depois estão não nesse têm, estado? Depois não têm eletricidade. Não é? Exato. Porquê é que estão nesse esses países estado? estão nesse Eu digo estado? já.
tu dizes assim, eles estão em um estado porque alguém precisa das matérias-primas. Escuta, os Não Estados só. Unidos conseguem muito fazer matérias-primas a competir com esses países. E vendem tudo o que produzem, vendem todo o milho que produzem, vendem tudo Mas produzem. não ao preço que vão lá buscar. Eu, para mim, causa da força ao de preço trabalho. que eles vão lá buscar, a agricultura praticamente não usa pessoas, meu, hoje em dia. Sim. Mas os Não é Estados Unidos preciso, também está vão buscar resolvido. produtos Isso é coisa agrícolas. do século Vão buscar XIX. minério, vão Meu, buscar... que era importante na altura, tipo, da altura do Império do Reino Unido, ou lá do que aquilo era, e eles terem matérias-primas, porque gastaram as da Europa, e importavam mais baratas ou menos baratas. Não era só por isso. Para, o Porque chocolate, os Estados- tu pedes o resto da Europa tu podia vendes- produzir olha, algodão e tu dizes decidiram assim, ir buscar aos Estados Unidos porque era mão de obra escrava. sabes o que é que acontece se, por exemplo, a República lá do Cacau, como é que chama? É do... Tens ali aquela... Não é só um país, são vários... mas há um vários- país que é o grande produtor de cacau, que eu agora esqueci-me também, não importa, que é... Pronto, o pessoal sabe. Imagina que esse país diz assim, agora vendemos o cacau ao dobro. Não, tudo bem, agora o cacau vai custar o dobro. E compra quem quiser. Ou seja, o preço de matéria-prima representa, só para teres uma atenção, deve representar uns 20% do produto final. Depois tens marketing, tens publicidade, tens distribuição, tens todas as outras coisas. E eu não acredito que é questão das matérias-primas. Isso é uma conversa que eu não vejo isso na realidade. A forma como esses países, a mentalidade desses países... Porque é que nós vamos eu não comprar consigo carne fazer e soja ao Brasil? Não, aí, por exemplo, existe por exemplo, a comunidade europeia, para proteger os agricultores na Europa, por razões de segurança alimentar, tu não podes importar ovos do Brasil para a Europa. É proibido. Sim, mas porquê? podes São mais importar baratos. São mais baratos lá. Percebes? Ok, depois há cotas e os países... Pronto, os países decidem, eu não sei se... Isso aí, cada país que decida, e eu sou um gajo mais liberal, para mim, gostava de não haver... cotas e cenas assim, os países desenvolviam todos à mesma velocidade O problema é que isso não é possível quando tens intervenção externa. Não é, mas repara, mas eu antes de falar, nós estamos outra vez. Países. Eu acho que os Estados Unidos estão, porque os Estados Unidos são um império, percebes? Eu concordo contigo. Exato. Mas se não fosse os Estados Unidos, era outro império qualquer. Só tens de escolher qual é que queres. Mas porquê é que tem que ser essa a escolha? Eu prefiro muito mais os Estados Unidos do que a Rússia, meu, com todo o respeito que tenho pelos russos, meu. Eu prefiro muito mais ser controlado pelo... Eu sinceramente eu não vejo muita diferença nos Estados Unidos atuais da Rússia atual. Se calhar não existe, não sei se existe. Agora, repara que eu gosto de forma como olho para os portugueses a viver, ao que têm acesso, a comparar com há 30 anos atrás. Eu digo, isto é uma diferença muito grande. E aqui há muitas coisas que as pessoas tinham que aprender. Porque é que as casas têm este preço? Meu, as casas são mais caras agora porque tu não queres pagar 100 euros a um trolha, meu. Ele tem que ganhar bué, só pode trabalhar X horas. Antigamente era trabalho completamente diferente. Eu trabalhei nas obras e os trolhas com quem eu trabalho dizem: foda-se, eu há 20 anos é que fazia dinheiro, agora não me pagam nada. Ainda por cima, imagina, eu acho que tens toda a razão. Um trolha ganhar o dinheiro que ganha é uma vergonha, meu. Agora, põe um trolha a ganhar o dobro e vai ver quanto é que custa uma casa. Está bem, mas eles não estão a ganhar o dobro e as casas estão caras como o caralho. Tu queres ver casas aumentarem de preço? Eu aí podia dizer, as casas estão bué de caras porque as pessoas estão a usar as casas como acumulação de riqueza. Eu já fiz um podcast em que disse assim, porquê é que as casas no Japão desvalorizam? Porquê? Porque eles têm pouca pressão sobre a procura de casas. Como é que tu diminuis a pressão? Por exemplo, como construir uma casa em Portugal é coisa para demorar 3, 4 anos, meu. Tens que gastar... Tu antes de começar a casa já gastaste para 20% só em taxas, taxinhas e merdas, não sei o que mais. Depois, para passar as cenas das regulações todas que existem, por causa de todo o planeamento que existe, passar nas câmaras, não sei o que mais, demora bué de tempo. Isso é... Mas sabes, há uma razão para isso acontecer. Há muitas razões. A questão porque as grandes empresas... Não são as empresas, é as câmaras. Não, é só olha, a primeira coisa é que não existe grandes empresas de construção de casas. É a primeira coisa que tens de perceber. Em Portugal. Não, existem é tudo empresas pequenitas, negócios pequenos. Mais ou menos. Tenta faturar tipo 100 milhões por ano a vender casas. E tens que fazer tanta casa, meu. Ui, é muito difícil. Assim havia um casal aqui mesmo. As casas é negócio de empresas pequenas. Sim, mas o centro de Leiria estava completamente destruído e tem-se vindo a revitalizar. E houve um casal que comprou aqui um prédio e andou durante anos a tentar passar as merdas para conseguir reconstruir aquilo e ter tudo a andar. Sim. Chegou a uma altura que o processo era tão merdoso
que eles acabaram por decidir vender aquilo. Venderam aquilo a uma construtora, passado 4 meses o prédio estava a ser erguido. Porquê? Porque elas têm, as construtoras têm a capacidade, primeiro têm a capacidade pessoal para estar na Câmara o dia todo a chatear, depois têm conhecimentos, Mas, porque rapaz, já trataram de outro processo e vai pá. mas não achas isto? Então são muito mais eficientes a fazê-lo. E esse. Foda-se, são mais eficientes porque são os grandes cabrões. Não estás a pensar bem. Tu queres as casas baratas e aqui as casas ou não queres? Tá bem, mas tu queres a tua Então, casa. tu estás-me a já compraste dizer, tua casa, tu queres que há reconstruir um a gajo tua casa. incompetente que não conseguiu fazer passar uma licença e que chegou outro gajo que é competente e que resolveu o problema. E então tu não queres é esse, tu queres é o incompetente para fazer casas. É isso que estás a dizer? Mas o problema é que tu obrigas as pessoas a vender as suas próprias casas porque não conseguem avançar com esse processo. Não, porque não sabem fazer, que se desviem, meu. Oh, Não é? foda-se, quer dizer, tu agora estás obrigado a vender a tua casa. Não, é a tua casa. As pessoas querem, estás a dizer, a pessoa vendeu a casa porque queria reconstruir, queria ter uma casa, se calhar para vender, para fazer outra qualquer Sim, coisa. e o meu, processo foi tão chato que eles acabaram por desistir e venderam. Exato, mas repara, mas aí tens duas soluções. Ou deixas alguém gerir a complexidade ou reduzes a complexidade. E eu preferia que tu reduzisses complexidade e que toda a gente conseguisse fazer uma casa. Eu preferia que fizessem como, por exemplo, na Áustria. Por exemplo, no onde Japão, eu vivi. eu dei o Japão e no Japão não existe, por exemplo, quase que não existe regras de obedecer às cenas, de como é que uma casa deve ser. É tudo muito mais fácil. O que... Olha que não sei, porque eles, Muito mais eles têm fácil. eles têm uma... Ela é a casa que tem mais... É a casa que tem mais... coesão estética. Repara, é a casa que... Repara o que é que criou. O facto de não haver regras fez com que criasse o país com mais arquitetos per capita do mundo. Porque não há regras. Estás a perceber? Há menos regras, então há mais liberdade. Mais liberdade. Okay, mas deve haver algum... Há sempre algumas regras. Mas, por exemplo, tu não sabes que o teu vizinho o que é que vai construir ao lado. Não sabes. Ele pode fazer uma casa moderna e pode fazer uma casa com janelas esquisitas. E existe... Quem gosta de arquitetura sabe que o Japão é potente. Mas tu estavas a falar na Áustria. Na Áustria. Eu, entretanto... Era para falar da minha vida, estamos aqui. Vamos falar da tua vida, vamos. Então, mas eu só, essa questão das classes, eu só queria continuar nas classes, que é, só para terminar antes de falar, a questão das classes é, o que é para ti? Ou seja, se dividisses Portugal entre estas duas classes, qual é a percentagem de pessoas que pertencem à classe da burguesia? É uma percentagem muito pequena. É muito, muito pequena. E uma grande parte dessa percentagem está cá desde o tempo do rei. Ok, mas quando dizes pequena, quanto é que achas que seria? Há de ser 7 ou 8 famílias. Ou seja, então tu achas que o problema de Portugal... Há 7 ou 8 famílias que controlam o capital. Esse é o problema de Portugal. Não. Há mais. Depois há mais. Porque depois tu tens... estas são eu não as 7 estou ou aí. 8 famílias que é a burguesia velha. Eu não faço parte do problema. Eu sou o quê? A burguesia nova? E eu? Sim. A burguesia nova? Tu herdaste alguma coisa dos teus pais? Ainda estão vivos? Ok, mas tens capital para herdar? Sim, o meu pai tem capital. Se ele morrer, vou herdar o capital. Não, eu prefiro que ele gaste todo e que ande de férias. Ok, mas já não és uma nova burguesia. Já tens tipo... sim, eu acho que a qualidade de vida que os teus pais te puderam proporcionar deu-te alguma segurança... Sim. Ou seja, eu não tive que começar do nível de não ter... tipo... sequer casa. Exato. Isso. Exato. Portanto, eu sou uma burguesia nova. É isso? Mas o facto dos meus pais durante 15 anos... meus pais começaram mesmo do zero. Meus pais começaram do zero. A minha família da minha mãe é tudo operários e é uma família muito pobre. Passaram fome e tudo. E a família do meu pai também era uma família de feirantes e coisas assim, não sei o que mais. O meu pai era funcionário, o meu avô acho que era funcionário público e a minha avó era feirante, era mulher feirante. Estamos a falar feirante do tempo que a minha avó ia a pé para a feira e coisas assim, não estamos a falar desse tipo. Sim, depois claro. mais tarde à frente comprou uma carrinha, depois acabou por ganhar dinheiro e tal. Para, os meus pais começaram do zero. Os meus pais, durante 15 anos, não tiraram um dia de férias. Sim. Não achas que eles devem ser recompensados por terem feito esse esforço ou acho que é indiferente? Não, eu não... O meu problema... Ou seja, se esse esforço se faz tornar nova burguesia, é uma coisa má ou uma coisa boa? Não é um problema moral. Não é um julgamento moral. É um julgamento material. Então imagina, material. Eles ficaram 15 anos ouvindo sair de férias, trabalharam muito mais que as outras pessoas. Eu não passei a minha infância com os meus pais. Eu passei a minha infância com os meus avós, porque os meus pais estavam a trabalhar.
não é? Sim. Então, eles trabalhavam e eu ficava com a minha avó e dormia com a minha avó muitos dias, ou seja, nem ia à casa. A questão é, este esforço que eles fizeram... Não colher frutos do teu esforço. Mas repara, mas a que ponto é que tu deves dizer assim, já acumulei capital, já me esforcei e eu agora vou entrar no mundo da burguesia nova, onde eu poderia dar uma qualidade de vida melhor aos meus filhos e poderia-lhes dar coisas melhores e eu quero continuar a fazer este esforço porque é dinâmico e eu gosto. E tu devias parar e dizer, não, eu a partir de agora não vou... Sabes o que é que eu vou fazer? Nem vou outra vez fazer trabalhos básicos porque eu quero ser comunista, é isso? Porque eu conheço uma pessoa que era assim. Não, nem é... Eu acho que tu... Por exemplo, se tu começasses a ter sucesso, o que é que fazias tu? Imagina que tu começavas a ter sucesso no teu restaurante, cada vez ficava melhor e as pessoas diziam assim, Bruno, tens de fazer mais um restaurante, faz 2, porque nós queremos mesmo os teus serviços. Eu estou a pensar nisso, porque é a única maneira de eu reduzir o meu tempo de trabalho. E depois, lá está, por isso é que isto não é um julgamento moral. Mas queres ajuda... É um julgamento material do sistema. Exato, que é, se eu quiser trabalhar menos, eu vou ter que comprar força de trabalho de outras pessoas para reduzir o meu tempo de trabalho. Mas os bens e serviços só nascem porque nós trabalhamos. Se nós ficamos parados, eles não aparecem. Por enquanto. Claro, tem calma, que agora vai mudar. Ainda estamos um bocado longe de... Vai mudar, mas o que eu estou a dizer é... põe-te nessa posição, tipo, se nós dissemos agora de repente assim, os portugueses agora só vão trabalhar 2 dias por semana, o que é que acontece logo a seguir? A quantidade de bens e serviços que se produz reduz proporcionalmente. Só que depois nós também... Ou seja, significa que tu vais olhar para os bens e serviços e vais dizer, olha, imagina o teu restaurante só está aberto 2 vezes por semana, não é? E tu tens de pagar o mesmo valor aos funcionários. Sim. A quanto é que tu tens que vender agora as refeições? Sim, claro. Isso é... Então, as coisas só têm este preço porque as pessoas trabalham. Mais ou menos. Porque depois tu tens... Isto, por isso é que eu queria falar da minha vida, para tentar... Ok, vamos então falar da tua vida. Então vamos começar do zero. Que eu sou um materialista histórico, então vamos começar... Ou seja, a tua visão do universo é só materialista? É muito materialista, é muito pouco... Mas é 100% materialista? Ou seja, tu acreditas que nós somos material, teoria do Big Bang, teoria da evolução, não existe nada além do materialismo. Estamos aí. É isso que acreditas? Porque eu só tinha que fazer uma pergunta, se calhar depois meditas, não sei se vais ter resposta para isto, mas eu acho que é super interessante. Se tu acreditas então na materialidade, na teoria da evolução, há um argumento muito interessante que diz assim, a teoria de evolução é uma teoria que é a evolução e de surviving of the fittest, não é? Ou seja, a sobrevivência do mais forte. Não é mais forte, é mais adaptável. Sobrevivência do mais adaptável. Exato. Portanto, o argumento é este. Qual é a razão para que a evolução te desse um cérebro com capacidade de encontrar a verdade? Ou seja, a evolução devia nos dar um cérebro não para procurar a verdade, mas para sobreviver, para se adaptar o mais rápido possível. Não é a verdade que nos interessa. Exemplo. Vamos imaginar. Eu olho... Não é assim que a evolução funciona. Então, como é que funciona? Porque eu penso que tu estás a ver a coisa de uma forma linear. Em que ele teve esta necessidade, ele evoluiu para aquele estágio. Não, há várias mutações e essas mutações dão um leque. Isso. E depois aquela mutação que teve uma vantagem foi a que sobreviveu. O resto foi com o caralho. Exatamente. É isso mesmo. Porquê que raio é que havia de sobreviver a mutação que te dá um cérebro com capacidade de procurar a verdade? Porque te deu uma vantagem. Que vantagem? Isso não faço ideia porque eu não estava, tipo, é difícil. Onde é que a verdade Não, a questão é um argumento filosófico poderosíssimo, depois podes refletir, que é, qual é a vantagem de saber a verdade? É muito mais interessante eu olhar para um arbusto, imaginar que está ali um tigre e começar a correr, porque não tenho desperdício. E o risco... Do que realmente saber se a verdade está ali. Se calhar tu tens menos desperdício a perceber se aquilo é um tigre e se na próxima vez os mesmos gatilhos te fazem pensar se é um tigre ou não. Eu discordo, no sentido que eu não consigo encontrar, nem eu, nem os filósofos que estudam isto, qual é que é a razão para o nosso cérebro ter sido desenvolvido na evolução na procura da verdade. Verdade, por exemplo, do mundo das ideias, onde nós estamos a falar e estamos a dizer, será que existe amarelo? Será que não existe amarelo? Isto aqui não tem fundamento nenhum
na Depois também há questão da aquela teoria que o subsistência. pessoal andou a dar nos cogumelos alucinogénicos e a coisa descambou. Se calhar foi isso. Mas vamos continuar. Conta lá a tua história. Ok, eu venho olha aqui, pau, produção, nível de produção. Isto são os meus pais, no meu batizado. Isso. A minha mãe nasceu em Ponte da Barca, numa vila do norte, tipo família pobre, mas a minha mãe teve uns tios que eram ricos e ela viveu com eles um tempo. Então a minha mãe tem um bocadinho de mentalidade de burguesa ou cosmopolita. É tipo aquela, é pobre, mas com mentalidade de rico. E isso acho que é um bocado aquilo que passa na minha educação, porque a minha mãe queria que eu fosse este que está na imagem, que é um puto beto louro, que eu não sei como é que isto aconteceu, de calçõezinhos e camisa, e depois, passado uns anos, eu já era um puto roto com calções que andava lá pelo bairro. O meu pai nasceu em Angola, retornado, começou a trabalhar com 12 anos, tipo, é pessoal, pronto, da classe trabalhadora, Como o meu pai e Simples. como a minha mãe. sim. Mas eu não tinha Mo- tios ricos. Os meus pais não, era só tudo pobre. Exato, e o meu avô ainda chegou a ter uma empresa, mas depois, uma empresa de transportes, aquilo, houve ali uns esquemáticos que eu nunca percebi bem, o meu avô foi preso e o gajo que tinha feito os esquemáticos, que era o sócio dele, safou-se, o meu avô foi preso inocente, depois passado 6 meses foi libertado, mas esse período foi muito traumático para a minha vida, para a vida da minha família, porque a minha avó não trabalhava, então os meus tios e o meu pai tiveram que começar a trabalhar muito cedo para conseguir sustentar a família. Eu depois cresci num bairro que é a Quinta do Bispo, que é um bairro de classe média emergente. Tipo, é engenheiros. O início do bairro eram engenheiros, pessoal que tinha pequenos negócios, mas que depois, com o tempo, à medida que foram havendo novos prédios, deixou de ser, já passou a ser mais classe trabalhadora baixa. Depois havia pessoal que comprava casas e depois para alugar, e quem foi para lá viver já era pessoal que estava a sair dos bairros sociais e que conseguia uma vida melhorzita, então eu ali para o bairro, então aquilo tornou-se num bairro que era, eu saía de casa, nunca sabia com quem é que ia brincar. Saía de casa, tocava as campainhas, era quem me abrisse a porta primeiro, era com quem eu ia brincar. Tanto podia ser o Paulo Gaspar, que agora é vice-presidente da TVI, como podia ser um filho de uma prostituta, ou tipo, houve ali sempre. Mas o que é que queres dizer com isso? O que quero dizer é que eu cresci com o diretor o vice-diretor da TVI. É para veres, crescemos no mesmo sítio, mas ele esforçou-se e é vice-diretor. A razão do pai, o pai dele ser dono da Luziabes não tem nada a ver com ele ser vice-presidente da TVI. Não, eu não. Crescemos no mesmo sítio. Repara, diz-me uma coisa. Tu achas que os meus filhos vão ter a mesma oportunidade de outros Claro que filhos? não. Mas, nem os meus filhos vão ter e as mesmas achas, oportunidades que eu tive. a questão mas achas que eu devo dar aos outros a mesma oportunidade que aos meus filhos? Essa é a tua visão? Fazias isso tu? Ou seja, se tu tivesses 5.000 euros para distribuir, Não, tu claro que não. vais É dar a o mesma dinheiro aos coisa- teus filhos ou preferes dar o dinheiro ao Partido Comunista? Há muita gente que dá o partido. Sim, mas é isso que eu quero saber. Qual é a tua Não, visão? não, claro que não. Mas é a mesma coisa, que é tipo, se um familiar teu chora, tu não choras a mesma coisa que o familiar de outra pessoa, se o familiar de outra pessoa morrer. Lógico. Tu mas tens mas vínculos, isso, será que isso tem- é uma coisa má? Isso é mau? É necessariamente mau? lá está, voltamos a falar de que estamos a tentar moralizar uma coisa. Então, mas não queres moralizar como? Ou seja, porque na realidade não é o argumento moral? Ou seja, o argumento é sempre moral. Ou seja, não concordas? Tipo, se tu dizes assim, quero toda a gente com o mesmo dinheiro, é um argumento moral? Mas Porquê eu é que não tu quero achas que toda a isso é gente com bom? o mesmo dinheiro. Então o que é que queres? Eu quero toda a gente com a mesma base de vida. O que é que isso quer dizer? Que tu tenhas acesso a casa, habitação, tudo o que tu precisas de viver, tudo o que tu precisas para viver, Repara, e também podes ter acesso a viagens está garantido. Hã? e um jato privado. Não sei se Depende, percebes o que eu quero dizer, depende. porque o standard onde tu pões, repara, se estivéssemos a falar 180, a 150 anos atrás, tu dizias assim,
E eu quero dar a toda a gente uma casa daquele nível, que era daquele tempo. Eu quero dar 2 peças de roupa e eu quero dar 2 refeições por dia e eu estou bem. É o que tu dizias. Porque eu já tinha o sonho comunista instalado. Ok. Tu neste momento já não é isso que pedes. Tu pedes uma coisa completamente diferente. Exato. Tu suponho que peças Mas educação as nossas capacidades superior. produtivas também aumentaram para nós termos As essa nossas capacidade capacidades- de distribuição. Sem dúvida. E essa capacidade de distribuição não existe. Disseste-me agora que só existem para 4 ou 7 famílias que controlam. Qual é a relevância dessas famílias? É o capital instalado que elas têm? Porque repara, elas definitivamente Tu não tens a gastam... filha do Amorim a comprar a comporta toda. Repara, ela usa a comporta toda. Não usa, esse é que é o problema. Então o que é que ela está a fazer com a comporta? Ela está a comprar, está a exclusivizar aquilo. Ou seja, ela quer fazer tipo uma coisa de luxo para vender, certo? Para Está a vender, produzir- provavelmente para alugar. Ou para alugar, mas está a produzir valor para a sociedade ou não está? Ou achas que nós devíamos eliminar tudo que fosse luxo? Porque luxo é justamente a parte da economia que menos energia consome. Ou seja, repara, se eu compro um relógio de 30 mil euros, ele nunca na vida custou 30 mil euros a ser feito, ele custou para aí 1000 euros. Os 29 é só o conceito de luxo, da publicidade, do glamour, Exato. dos Claro. eventos. Ou seja, todas essas pessoas são bem pagas, depois pagam, consomem produtos bons. Ou seja, o luxo consome pouca energia e é uma coisa bué de útil para a sociedade, onde faz com que os ricos façam uma distribuição voluntária da sua riqueza, que é uma coisa espetacular, porque acha que algum relógio vale 300 mil euros. Mas depois tu entras num. Ou alguma peça de roupa vale, uma bolsa vale 20 mil euros. Aí se cabe na cabeça de alguém. Claro que não vale. Ou estás a pagar o quê? Uma carta Pokémon não vale 400 mil euros. Pois, estás a pagar o quê? E a questão é isso, eu não vejo mal nisso. A questão é, todos os bens... Eu vejo mal numa sociedade em que valoriza isso. Não, eu digo isto. Se tu me disseres assim, Miguel, o que é que preferes? Uma sociedade que está organizada onde nós pegamos e distribuímos tudo por toda a gente? Eu digo... Não é tudo. Então. Não é tudo. Eu também não acho que toda a gente deve ter tudo. Ok, Eu vamos acho que as imaginar. pessoas A única forma... Onde é que tu queres parar? Ou seja, vamos imaginar que temos 1000 milhões de capital instalado. Onde é que tu queres parar? Onde é que queres parar a distribuição? Em que sítio? Ou seja, qual é o máximo de capital que eu poderia controlar, vamos dizer assim, na tua opinião? Isso depende sempre das condições materiais. Porque depois... Mas vamos então imaginar isto. Os bilionários portugueses devem ter, as pessoas que têm moeda em Portugal devem ter uns quê? Em capital instalado. Não é por aí que a coisa começa. Voltamos à cena. Começa pela cena da base. Se as pessoas acumulam capital, é porque estão a acumular o tempo de vida das outras pessoas. Porque as outras pessoas o passaram voluntariamente. Eu trabalhei muitos anos que não era voluntariamente, era porque se eu não trabalhasse mas não comia. o que tu consumiste, tu Tá bem, escolheste mas o problema- o supermercado o problema A aqui em vez do supermercado B. Está bem, mas o problema aqui não é o consumo. O problema aqui é a exploração do trabalho. Mas porquê é que dizes isso? Porquê é que dizes que é exploração do trabalho? A exploração do trabalho não é... Lá está, voltamos. Como é Não que uma cena eu... material. Então vamos assim, eu tenho 2000 funcionários nas minhas empresas. Como é que eu deixo de explorar os meus funcionários? Não consegues. Ok, não consigo. Não consegues. Ok, já me tiraste Não um é- peso da não é- consciência. Não é exploração de ele, coitadinho, ele está a ser explorado. Então, se eu lhe pagar bem, ele vai deixar O de que é ser que é pagar explorado. bem? Não é esse O que conceito. é pagar bem? Só para perceber o que é pagar Sei lá, bem. o caralho, imagina, olha, ele agora recebe 15 mil paus para varrer o chão. Isso. Não é aí que estamos Mas, por exemplo, vamos imaginar, eu, se quiser pagar mais aos meus funcionários, eu posso. Vai ter uma Ok. consequência. Eu vou tu ter vais ganhar menos. Não, eu vou ter que aumentar o preço também. Até posso não ganhar nada. Repara, quanto dinheiro é que achas que as empresas ganham? Quanto dinheiro é que achas que ganha o continente? Não faço ideia. Eu digo-te, não 2% da faturação. Significava... Quanto? Desculpa, não ouvi. 2%, 2,5%, 3%, depende dos anos. Líquido deve ser para isso. Significa que eles podem pegar nesses 2% realmente e podem distribuir pelos seus funcionários. Sim. Vamos ver quanto é que dá. Vamos imaginar que eles ganham 500 milhões, devem ter 56 mil funcionários. Significava que... Deixa-me só pôr aqui, só para fazer este exercício. Eles devem ter aqui 80 mil funcionários? Não sei. Mas o que eu estava a tentar explicar é a exploração não é isso. É a mesma coisa que como quando exploras uma mina. Não é tipo, ai coitadinho do ouro está a ser explorado. Não, é retirar valor daquela força de trabalho.
Não é retirar, é produzir valor com a força de trabalho. Porque essa pessoa sentada não faz nada. E tu sem ela também não fazes nada. Eu sem ela trabalho para mim, sozinho. E Ok, faço a e minha vamos comida e ver vida. quanto capital é que tu consegues acumular a trabalhar sozinho. Consigo acumular o precisas suficiente para ter uma vida porreira, caraças. Eu conheço Consegues pessoas ter que muito- sozinhas não têm empregados nenhuns e têm uma vida porreira. O que eu digo é Sim, assim. mas o que eu estou a dizer é o exercício nível que eu de fiz com os acumulação de funcionários capital foi... que, por exemplo, o Champalimau têm, eles não o conseguem fazer sozinhos. Eles precisam de explorar o trabalho de outros para fazer essa acumulação de isto capital. é uma transação voluntária. Eu vou-te dizer, por exemplo, como é que foi a minha experiência. Eu fazia as minhas merdas sozinho quando comecei. Sim, mas o problema é... E depois nós tinha a estamos minha mulher, digamos, a ajudar-me. E a gente trabalhava. Chegou um momento em que dizemos assim, nós quisermos vender mais e fazer mais merdas, nós vamos precisar aqui de ajuda, porque senão nós não temos horas suficientes no dia. Então cheguei a uma pessoa e disse, queres... Eu estou nessa... Queres fazer alguma cena? Queres fazer uma cena? tô- Não estás a fazer nada? Queres fazer uma cena? Tu não estás a fazer nada. Ou seja, eu dou-te X dinheiro se tu fizeres estas merdas aqui. Destas condições, nestas horas, e não tens risco nenhum. No fim do mês eu pago-te. Ganho dinheiro ou não ganho, eu vou-te pagar. E tu chegas lá, como deves ter empregados, tu não tens empregados. Tenho uma empregada. Como é que não a exploras? Eu exploro. Então exploras. Então explorar é uma coisa boa, porque eu estou a ver. O que é que a tua empregada Não- não se, é- se não tu é- não não- desse é- empregado, Não emprego, é moral. o que é que ela Não fazia? não é moral. É material. Tipo, é o que Espera, mas é. tens que me Não explicar o que é esse conceito de material e não moral. Aquilo que eu estou a fazer é a exploração e não é a exploração numa cena moral de A estás tua ser explorado. empregada quer ser explorada ou não? Não é o ele querer ou não. É o que é. Tu, ao seres empregado, tu estás a ser explorado. Uma minador também não quer ou não Eu ser estou-me agora a explorado. Ela lembrar não tem uma cena. vontade. Eu tenho bué de empregados que não precisam de trabalhar. Não precisam de trabalhar, então Não. não trabalham porquê? Se calhar gostam. Se calhar sentem-se bem. Mas eu tenho bués. Eu devo dizer que devo ter uns 20 funcionários que não precisam de trabalhar. Mas tu precisas que eles trabalhem. Não precisa, ou seja, se eles trabalharem, produzimos mais. Se não trabalharem, produzimos menos. Estou a cagar. É um bocado assim. Ou seja, vamos fazer uma empresa grande. Não há mas- gente mas- para mas- trabalhar. mas- Não há gente para trabalhar, não produzimos. Adeus até amanhã. Sabes quem é que vai Mas a sofrer? nível da- Eu vou a dizer, nível quem da vai acumulação- sofrer, se eu te produzir menos, quem vai sofrer para os seus clientes? Mas Ou seja, nível a mim não faz. de- Achas que eu preciso de trilhões de dinheiro? Eu não Não preciso. é uma questão de precisar, Não mas preciso. é para tu acumulares Nem eu, capital, nem eu, precisas que eles trabalhem. Mas eu não quero acumular capital. Ou seja, não me interessa. Ou seja, eu olho neste prisma. Olha assim, eu tenho tempo e energia. Como é que eu posso produzir um bem para a sociedade? É fazer merdas. Qual é o sistema de produção que eu vou utilizar? Chega ali uma pessoa e diz, queres fazer merdas comigo? Quero. A ti dou-te X. Olha, não estás a produzir merdas suficientes. Vai embora, por favor. Deixa entrar um gajo mais competente porque é mais produtivo, porque senão no sistema económico o nosso cliente não está disposto a pagar pelo que tu estás a fazer. Não é? Tu és caro. O cliente diz que não. Não sou eu que digo não. O cliente é que diz. Se tu, por exemplo, aumentares a tua empregada 3 vezes e tiveres que vender as refeições mais caras, quem vai mandar vai ser. Quem manda no teu funcionário não és tu. É o teu cliente. Não é? Porque são bens e serviços. Agora, vamos pensar assim. Eu podia ter uma vida sossegadinha da minha vida, não é? Dizer assim, olha, eu faço... Aí entrávamos no segmento dos campos e não sei o que mais, e que tens de ter um campo para ter um meio de produção e não sei o que, fazer uma distribuição, não é? Aquela história do futebol, mas não vamos entrar aí porque vamos entrar muito... Vamos falar em coisas mais concretas, tipo... Eu vejo isto como um contrato social que tem a vantagem de produzir bens e serviços para toda a gente. Ou seja, eu dou o meu tempo na economia... Para toda a gente que consegue pagar. Para toda a gente consegue pagar, porque tu produzes uma variedade muito grande de bens, porque é uma sociedade e uma economia viva, com uma capacidade muito... Por exemplo, tu não fazes, entre aspas, não há nenhuma empresa em Portugal a fazer jatos privados. Porquê? Porque não tem uma economia suficientemente potente para ter essa capacidade, não é? E não temos clientes, e não temos... isso é outro jogo, não é? E a questão é assim, e são áreas complicadas, que é preciso muita formação, eu não sei o que mais, e se calhar não temos recursos para fazer isso, não é? Por acaso temos a Embraer, mas não é uma empresa brasileira. A questão é, o que eu diria assim, isto é um contrato que diga assim, vamos imaginar, tu vais a muitos países da África, e sabes o que é que eu vejo mais em África? É o pessoal que não faz um cu, meu. Eu digo, vocês estão todos sentados em frente da vossa casa a fazer o quê? Ou seja, não há nada para fazer aqui, meu. Eu ando aqui em cidades da Europa, está toda a gente a trabalhar, meu. Toda a gente a trabalhar. Eu digo, é incrível. Mas em África, o que eu vejo mais é pessoas a não fazer nada.
Tu achas que eles vivem uma vida melhor por não ter lá exploradores ou vivem pior? Achas que eles queriam um Mike Billions a explorá-los lá ou não? Porquê é que eles vêm todos para este lado para ser explorados? Não percebo. Porque eles lá não fazem um co. Nada. Porque a cena, lá está, tipo, tu precisas do mínimo para... É a mesma coisa que, será que eles não preferiam um rei, um rei europeu a controlar aquilo outra vez? O rei e o guru Mike Billions, se calhar, precisavam. Ou Era rei. uma merda qualquer, que vá para lá, tipo... Vou organizar a casa. Se lhes garantir as condições mínimas de vida, as pessoas aceitam... Não quer dizer... Mas, por exemplo, não achas estranho aquilo... toda a gente se movimentar para estes sítios que vocês dizem que são os piores sítios do mundo? Porque é que não digo que é os piores sítios do mundo. Então... Não, claro. O problema é... Imagina o que é. Nós somos vizinhos. E eu vou lá e meto a tua casa a arder. E agora, tu tentas vir dormir a minha casa e eu digo, oh puto, estás-te a passar, não vais nada a dormir para a minha casa. Mas aí tens uma visão... Ou seja, tu estás a dizer que a tua tese é que porque os outros países foram lá, destruíram tudo, eles não têm forma de subsistir. Observa, por exemplo, a destruição que houve na Segunda Guerra Mundial na Alemanha, no Japão, e quanto tempo demoraram a recuperar. O que é que se passou? Quanto dinheiro é que foi injetado? Repara, quanto dinheiro é que já foi injetado em países africanos? E eles pegam naquela merda, é só corrupção. Injetado onde? Meu, o problema é esse. Tem a ver com a cultura e com as pessoas, meu. Eu não acho que... Eu, por exemplo, eu não consigo... Há sítios no mundo onde eu não consigo fazer negócio. É impossível, meu. Está bem, mas tu vês agora a diferença não que há confiança. As pessoas não querem o bem. As pessoas querem é só ficar com merdas para elas. Ou seja, não dá. O sítio mais... Percebes o que eu quero dizer? Não funciona, não dá. Não consigo produzir valor. Não é? Tu vês a diferença da nossa exploração da África durante 300 anos e vês a diferença que a China está a fazer agora em relação a... É claro que a China tem os seus interesses, não é? A China não está lá por caridade. Mas pá, a China é um exemplo espetacular. Ou seja, a China é um exemplo que abriu-se ao capitalismo um meio de produção diferente, não é? E conseguiu organizar a sociedade. Em termos de produção, é muito capitalista. Ou seja, o regime continua a ser um regime... Mas repare, eles ainda têm muitos tiques de centralização, mas deixaram a economia fluir. E o seu fim vai ser, na minha opinião, quando eles quiserem centralizar como estão a centralizar o poder com este novo presidente. É a minha opinião, que vai levar a China a ter... Mas isto há tanta geopolítica e tantos conflitos, porque é difícil. Não vai ser difícil avaliar. A questão, eu defendo o capitalismo como uma forma de produção e de escada social. E o capitalismo tem vantagens. Por isso muitas vantagens de produção. O socialismo é a superação do capitalismo. Assim como o capitalismo foi a superação do feudalismo, porque o feudalismo já não era... Mas como é que tu conseguias fazer uma sociedade sem classes se nós nascemos diferentes? Nós nascemos diferentes. Eu não sou igual a outra pessoa. Outra pessoa não é igual a mim. Meu, então, eu nasci com classes diferentes? Necessariamente, repara, isto tem a ver com o output dos seres humanos, na minha opinião, que é... Repara, se eu não fizesse o que fiz, haviam 2.000 pessoas que não estariam a fazer o que estão a fazer. E, certamente, há grande probabilidade de não estarem tão bem. Porque, repara, a minha empresa é uma empresa exportadora. É dinheiro que vem de fora para dentro. Ou seja, faz muita diferença mesmo. Porque eu não estou a vender cenas aos portugueses. Eu estou a vender cenas aos outros países. Noutra forma de organização, não teríamos um output melhor. E eu discordo, porque repara, quando olho para todos os países comunistas e todos os países que usam um meio de produção comunista, que é a centralização da decisão. Socialistas. No socialismo é que tens isso. Não tens nenhum país comunista. Ok. Nenhum país então qual é o meio? Qual é uma sociedade sem classes. Ok. Pois, exatamente. Porque isso aí é uma... E aí é que eu tenho essa dúvida que é... há um gajo que joga a bola bué. Toda a gente vai querer estar com ele. Toda a gente vai querer tirar fotografias com ele. Toda a gente vai querer que ele jogue a bola. Toda a gente vai lhe dar tudo o que seja possível para ele que jogue a bola. Para o motivar. Como é que essa pessoa vai ser igual a um gajo que não sabe fazer nada de especial? Como é que é possível? Mas... Como é que vais estimular? E tu vais dizer, olha, vou-te dar o mesmo dinheiro que estás a querer. Anda a jogar a bola. Ele vai, sabes o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, repara, ele vai dizer, anda a jogar a bola que nós queremos ver este fim de semana. O fim de semana, queremos todos os fins de semana tu jogar a bola. Ele diz assim, não quero jogar a bola, eu quero... Nós não estamos a dizer que eles vão receber todos o mesmo salário. Ok, repara, então se vão receber um salário diferente, vão ter acesso a diferentes produtos e bens.
O problema O que vai é fazer quando depois isso te fazer... O que vai fazer... quando depois isso te permite a acumulação de capital. Ok, então vamos falar vamos falar só então na produção de capital, que é, tu achas que, por exemplo, vamos imaginar, eu comecei a revelar grandes competências de administração, capacidade de organizar as pessoas, capacidade de vender, de fazer sistemas, Sim. fiz coisas, bué de cenas diferentes e tive que andar rápido, não sei o que mais. Essa capacidade, se tu não me deixas acumular o capital, eu não posso manifestar a minha capacidade de acumulá-lo. Porque não é uma coisa... Porquê é que tens essa necessidade de acumulação de capital? Repara, porque eu só consigo produzir valor se me derem essa energia para eu instalar. Repara, eu tenho muito mais impacto hoje do que tinha quando tinha 100 vezes menos capital. Eu quando tinha 6 vezes menos capital conseguia se calhar vender 10 proteínas por dia. Agora consigo vender 10 mil. Ou seja, eu consigo fornecer bens a 10 mil, a muitas mais pessoas. Estás a perceber? Sem capital eu não consigo fazer isso. Mas também tens muito mais capacidade de acumulação de capital. Mas repara, essa acumulação não estagnou. Tenho capacidade, porque basicamente eu quando acumulo capital e quando me dou mais capital do que aquele preciso, as pessoas estão a dizer assim, Miguel faz mais. Exato. Nós estamos satisfeitos, faz mais. Depois tu tens aqui porque se eu não te fizer um trabalho como deve ser, eu vou à falência. O que é uma Só... coisa diferente da centralização dos países socialistas. Tens um problema matemático. Ou diz? Que é, ok, tu acumulas, tu morres, a tua acumulação... O tempo que tu recebeste de outras pessoas vai passar para os teus filhos. E os teus filhos, muito facilmente, sem fazer trabalho nenhum, injetam um S&P 500 ou uma merda assim qualquer e conseguem viver o resto da vida toda deles sem nunca trabalhar na vida e vão acabar a vida deles com mais capital do que aquele que começaram. Isso perturba-te? Os meus filhos não trabalharem? É isso que te perturba? É os meus filhos não terem que trabalhar? Não é os teus filhos em particular. Ou os outros filhos de toda a gente, é isso que te perturba? Sim. Ou seja, o teu problema não é tu teres que trabalhar, o teu problema é os outros não terem de trabalhar, é isso que estás a dizer? O meu problema é toda a gente necessitar de trabalhar. Tipo, se tu não estiveres a trabalhar, se tu não produzires o teu, alguém está a produzir por ti. Mas tu podes já ter acumulado, não precisas estar a gastar o que... Mas não foste tu que o acumulaste. Mas então o problema o problema é a herança, é isso? É um dos problemas. Não é o único problema, mas é um dos problemas. Vamos falar no problema da herança. Vamos imaginar, está aqui o guru Mike Billions e tem 500 milhões, ok? E dizem assim ao Mike Billions, sabes uma cena? Tu não vais poder dar herança a ninguém, porque não é justo. Não é justo, vais ter que entregar ao Estado. O Michael me diz assim, 500 milhões. O problema aqui é para nisto, Estado. Para no raciocínio. O Estado ou qualquer coisa, não importa, o que tu quiseres. Mas, que é para depois o Estado afunilar o guito e ir para a Sonai? Não, vamos imaginar que é um Estado comunista que vai apoderar-se do capital e vai distribuir de forma perfeita por toda a gente. Vamos imaginar. Mas eu nem é isso que eu estou a falar. Eu estou a falar eu olho para a minha situação, Miguel, tu tens anos e não sei o que mais. Olha para aqueles gajos ali, também não estou a fazer um cu. Ninguém se esforçou tanto como estou. Enquanto estavas a esforçar-te a trabalhar, ou como tu, vais ao restaurante aquelas horas todas, há gajos aí que não fazem um cu e estão muito bem e dizem que é o seu estilo de vida e têm todo o direito, não é? E esforçam-se menos e eu digo assim, eu não tenho filhos, eu acho que ou gasto esta merda toda ou deixo de trabalhar, ou deixo de fazer cenas. Se calhar deixava de trabalhar passado no segundo ano. Dizia assim, olha, já acumulei capital suficiente para ter um ordenado médio até o fim da minha vida. Não faço mais nada. Os meus empregados, mas e nós? Vocês resolveu o vosso problema, eu já resolvi o meu. Eu não faço mais nada. Mas Miguel, mas tu é que organizaste esta merda, tu é que tens esta capacidade de nos dizer onde é que nós temos de estar, o que é que temos de fazer. Fazei vocês, eu já fiz. Eu agora já acumulei o suficiente para não ter que... Estás a perceber as problemáticas que nascem? Só que depois, o problema de nós individualizarmos as questões... Mas isto mas todas as decisões são individuais. É isso não. São todas. Porque tu estás a partir do princípio que não há mais ninguém com a capacidade que tu tens de organização e que a única então coisa fazemos assim, eu saio, venha outro. O problema é que... Venha outro fazer proteínas. Achas que toda a gente vai fazer como eu fiz? Não é isso. Mas estás a perceber o que eu estou a dizer? O que é que eu estou a dizer? O meu argumento é, tipo, se há para fazer, porquê que não fazem?
Porquê é que essas pessoas Por causa não das fazem? questões materiais das pessoas. Tu achas que eu não abri um restaurante antes porque eu não tinha capacidade para abrir um restaurante antes? Para, mas tu tens Não. 36 anos, ainda tens a vida toda pela frente, abriste um restaurante, estás no caminho certo, qual é o problema? Puto, mas as capacidades que eu tenho agora para abrir o restaurante já as tinha há 10 anos atrás. Olha que se calhar não. Olha que se calhar não. Se calhar não tinhas a mentalidade que tens, se calhar não tinhas... Olha que eu conheço muita gente que só começa a fazer negócio mais tarde, não é assim tão simples. Agora, sabes o que é que significa tu teres só feito agora o restaurante? Significa que tu disseste assim, tu tens proof of work. E então tu mereces fazer o restaurante porque manifestaste durante muitos anos que o sabes fazer. E esse proof of work é o capital. É isso que te diz. Este gajo realmente sabe o que está a fazer. Então, tu conseguiste fazer e tens sucesso no restaurante, é proof of work. Se não, nós íamos fazer assim. Quem vai fazer o restaurante? Como é que nós decidíamos quem é que ia fazer o restaurante? Porque não dá para fazer 1 trilhão de restaurantes. Só dá para fazer X restaurantes. Mas lá está, Como é que tu decidias? Nós Como estamos é que tu decidias? Nós estamos a falar. O problema que nós estamos aqui a ter é nós estamos a tentar impor ao socialismo o meio social e produtivo que temos agora. Era a mesma coisa que tu tentares impor ao capitalismo o sistema de produção feudal. E estares a dizer, então mas espera lá, como é que vai toda a gente ter fábricas e o caralho, se nós é que temos as terras, em que terras é que eles vão fazer as fábricas? Nós é que somos donos das terras, não vai dar para... Mas isso tem a ver Não- com propriedade privada, conceitos de liberdade, ou seja, há muitas outras variáveis, como eu estou a dizer. Eu estou a tentar aqui a pegar na estrutura fundamentalista de visão da sociedade da raiz, para tu veres os pequenos problemas que nascem quando tu mexes qualquer coisa na raiz. E tu Claro dizes que assim, sim. mas não é assim, porque não é um meio de produção. Então qual é o meio de produção? Como é que nós vamos ter hospitais e cenas boas, tecnologia, evoluir, ter esta sociedade onde toda a gente levanta-se de manhã para trabalhar? Repara, houve exemplos de comunismo, por exemplo, no início dos Estados Unidos. No início dos Estados Unidos, as pessoas, os colonos, chegaram aos Estados Unidos e disseram assim, lá, nós vimos ali do feudalismo e desta cena dos aristocratas e dos burgueses, nós não vamos fazer a mesma cena. Mais ou menos. Estamos a falar do tempo mesmo básico dos Estados Unidos, tipo da cena onde vem o Dia das Graças. E eles estiveram lá 2, 3 anos. O primeiro ano, não, nós vamos fazer assim, vamos fazer um armazém, todo o que se produzir bem para este armazém e depois distribuímos, como deve de ser. É o que eles disseram. Repara. E é bonito, porque eles vêm de onde? Eles vêm do sistema de produção, que era o feudalismo, noutros sítios já havia o princípio da industrialização, acho eu. Acho que já existia. Não, é muito antes. Não, é muito Era cedo, feudalismo, muito cedo, mas feudalismo e coisas. Pronto, eles vêm e tal, eles, não, vamos fazer aqui uma cena comunista. Não era comunista, porque eu acho que nem existia a palavra comunista. Não havia. Portanto, eles disseram, vamos fazer um conceito. armazém e vamos distribuir. Fome no primeiro ano, fome no segundo ano. Sabes o que é que eles disseram no fim? Cada um que se resolva a sua vida. Sabes o que é que aconteceu? Os filhos começaram a ir para os campos trabalhar, as pessoas deixaram de ficar doentes e foram trabalhar. É a essência do humano. Tu andaste na escola, andei na escola. Tu tens eu, tens se a pudesse, União Soviética. eu se pudesse faltar, faltava, Percebes? Tu Eu tens se o puder não exemplo- fazer. tens o Tem exemplo que haver da União motivação, tem que haver motivação. Mas porquê que a motivação tem que ser, se não fores trabalhar vais passar fome, não vais viver para a rua? É o que funciona. É o que funciona. Repara, É o- tu não é o que precisas. funciona no diz sistema uma em que coisa, tu tu estás. para comer Os precisas índios não trabalhar. ficam Diz uma parados em coisa, casa. tu querias viver como os índios? Não quero viver como eles, mas é uma verdade, diferença não é? de sistemas. Miséria, é mostrar que cada Miséria da sistema, miséria. Cada sistema tem os Mas a seus, questão é, mas tu os queres seus viver, incentivos. mas tu queres viver com iPhones, tecnologia, saúde, educação, ou queres viver como os índios? Ou queres viver como os africanos naqueles países menos desenvolvidos? A cena é, vou dar um exemplo da União Soviética. No início da União Soviética, no pós-revolução, Isso. houve muita gente, quando se começou a coletivizar as terras, houve muito pessoal que estava com a cena do não, vamos distribuir isto por todos e produzimos todos e distribui-se igual por todos. O que aconteceu? Borradona, porque era tipo, então mas aquele cabrão só trabalhou 2 horas, nananana. Isso. O próprio partido Isso. enviou tipo comissários para as cooperativas para organizar as pessoas de maneiras Percebes o que eu diferentes. quero dizer? É tipo o boss, chegou o boss. Sim, Só que chegou o lá boss, em vez de ser um boss privado, descentralizado, tu podes escolher e mudar, tu tens um boss centralizado. É a única diferença. Porque tu estás num processo de... Querias chegar aonde então? Tu, onde é que resolves o problema da motivação humana? A cena é... Onde é que tu resolves O o que problema ele- da o que preguiça humana? O que eles
Eu não acho que as pessoas sejam preguiçosas por natureza. Meu, eu sou preguiçoso por natureza, meu. Se tu não me des uma motivação, eu não faço nada. Prefiro ficar em casa a fazer... Eu também não faço um caralho, mas é durante pouco tempo. Mas, por exemplo, mas eu quero fazer as minhas merdas, eu não quero produzir para ti, quero entreter-me, quero... Meu, não, ou seja, eu só faço merdas para os outros. Tem que ter uma motivação, tem que ter uma... Meu, claro que... pronto, depois... Quantas coisas tu não fazes que não te dão retorno financeiro? Repara, eu não estou a dizer que... Eu não estou a objetivizar no sentido de tornar tudo preto e branco. Claro que tu fazes coisas também, que fazes, mas repara, mas se calhar em vez de trabalhar as 8 horas, trabalhavas 2, meu. Sabes o que eu quero dizer? Se for necessário, se nós não precisarmos de trabalhar 8 horas, nós estamos com as 8 horas há 100 anos. Eu quero dizer uma coisa, eu vejo um exemplo... As nossas capacidades produtivas aumentaram e a nossa carga horária continua a mesma. Porque estamos a produzir mais bens e serviços. Já viste a quantidade? Tu queres mais bens e serviços e tu queres comparar o estilo com essas horas a mais alguém, e cada vez a acumular cada vez mais as nossas horas de trabalho. Mas que diferença é que faz essas horas de trabalho? Elas estão instaladas na economia. Vamos imaginar que eu tenho 1.000 milhões. Também estavam as 14 e as 16. Imagina, eu tenho 1.000 milhões de euros. Eu consigo gastar este dinheiro, por acaso? Consigo. O jato mais caro do mundo custa 85, ou lá o que é. Pelo menos o melhor. Um barco gigante custa, sei lá, 40 milhões ou 50, já chega e sobra. Meu, o que é que faz com o resto do dinheiro? O capital está instalado em bens e serviços, é um sistema a funcionar. Não faz diferença nenhum gajo que tem 1.000 milhões ganhar mais 1.000 milhões, a vida dele vai mudar a zero. Então porquê é que ele o acumula? Meu, ele o acumula porque ele sente-se produtivo e sente-se a produzir bem para a sociedade a fazer dessa forma. Mas é um jogo. Há gente que é por causa de um jogo, há gente que acha que é produtiva, há gente que é por causa da moral, há gente... Agora, que não têm a forma de gastar, não têm. Não há forma de gastar. Não, tem forma de gastar, que é, por exemplo, comprar empresas de mídia para conseguirem controlar a narrativa. Pronto, imagina, querem comprar uma empresa de mídia para controlar a narrativa. Mas quanto é que estão aqui em Portugal? Tipo barato. Compras 50 milhões, compras uma empresa de mídia. Sim, são trocos. Estamos a falar de gente com bué dinheiro, ou seja, aqueles que estás a falar controlam o mundo. Meu, eu não acho. Eu acho que o capital está instalado. O dinheiro não está guardado no banco. Não é controlam o mundo numa teoria da conspiração de que estão todos numa cave. Como deves imaginar, eu tenho muito mais impacto no mundo do que tu. Porquê? Porque tenho muito mais capital. Eu consigo torcer muito mais o mundo na direção que eu queira do que tu. Claro que sim. Não, e esse no conceito estás a dizer controlar o mundo. Ok, e há pessoas que podem fazer por causa disso, não é? Não, podem, mas a questão é, qual é a forma mais justa de o fazer? Mais equilibrada. Democrática como? Vamos democraticamente decidir quem é que deve ficar com o dinheiro e quem não deve ficar? Vais criar na mesma problemática, que é a maior parte das pessoas vai dizer nós queremos que, por exemplo, um gajo que acumulou capital, vamos lhe tirar as merdas todas. Ok, tira. Mas eu garanto que ele não vai fazer mais nada a seguir. Ou vai mudar de país, vai para um sítio onde seja valorizado. Não é? E essas pessoas vais encontrar tipo no meio de bilionários. Certeza que há lá um ou dois burros lá. Mas é para prevenir que isso aconteça. O quê? O socialismo é um movimento internacional. Sim. Ou seja, vamos dizer assim, eu garanto, vamos pensar assim, vamos pensar numa escola, uma coisa. Mas ainda não me deixaste acabar da cena da União Soviética. Ok, então. Que foi a produção não estava a avançar por causa disso, de distribuir igualmente. Então eles decidiram quem trabalha mais recebe mais. Mas tu não tinhas o chefe da cooperativa a acumular o excesso de produção. Era ao final do ano, todos decidiam o que é que vai ser distribuído, o que é que vai ser reaproveitado para desenvolver as cooperativas. Exatamente como uma empresa. É exatamente igual. Existe um problema. Na empresa há alguém que acumula o excesso de capital. Quando diz alguém, pode estar a falar de 10 mil pessoas. Pode estar a falar de 100 mil. A questão é um processo também democrático. Mas essas pessoas processo democrático. Podem nem sequer enfiar trabalho lá dentro. Podem não enfiar em trabalho, mas decidem também democraticamente onde é que devem, para onde é que os recursos devem ir. Os trabalhadores têm que fazer parte da estrutura acionista, se assim o quiserem. Mas repara, o que é que é fazer parte? Mas o que é que é fazer parte da estrutura acionista? É pagares no capital e pôs-lo ali. É fazer um esforço mais com os outros e pôs-lo ali. Ou seja, não é... à minha radicalização. Tu podes falar na cena de herdar e o caraças. Não é? Eu percebo. Por exemplo, diz-me uma coisa. Sabes qual é que é, por exemplo, o imposto de heranças em Portugal? Sei que o imposto de selo é 10%. É zero. O imposto de heranças em Portugal é zero. Não há nada. Depende. Não é zero. Se for
se for herdeiro direto, é zero. Acho que depois tens que pagar o IRS, né? Não, é zero. Tudo aquilo que zero. recebes, acho que tens que declarar. Zero. Declaras e é zero. Pronto. Pensei que... Sabes quanto é que é o imposto nos Estados Unidos? Direto... Sabes quanto é que é o imposto nos Estados Unidos a partir de um certo valor? Que é tipo, acho que é o 11 milhões, mas o normal é tipo ser 3 milhões. Não faço ideia. É 40% sobre a herança. Sim. Repara, o país mais capitalista cobra 40% nas heranças. Porque eles percebem a desigualdade que vem dessa... Eles acham que, por exemplo, o que eu vejo na lei, eles dizem, nos Estados Unidos, eles dizem, a herança vai haver se calhar, ou seja, tentam tirar o máximo possível, mas que não seja o suficiente para causar uma quebra económica, dizer, então não vou trabalhar, então vou desperdiçar os meus recursos, então vou... Porque se tu não deixas... E atenção, e só fazem isto a mesmo a muito ricos, acima dos 4 milhões, ou 11 milhões, neste caso. Mas normalmente é 3 ou 4 milhões, mas essa lei está a coisa. Porque fizerem isto a pessoas normais, as pessoas não acumulam riqueza, gastam tudo. Porque tu tens filhos? Não, ainda não. Pronto, eu acho que é importante nós percebermos, se calhar, ajuda. Porque, é assim, os filhos... É claro que eu quero deixar para os meus filhos uma vida melhor do que aquela que eu recebi. Tu gostavas que os teus filhos trabalhassem? Sim. Gostavas? Sim, porque eu acredito que mas gostavas que eles pudessem escolher se devem trabalhar ou não? Ou pelo menos pudessem escolher o trabalho que podem fazer? Não lhes querias dar um nível de liberdade maior do que tu tiveste? Não, a liberdade que eu não tive. Não querias dar-lhes essa liberdade que tu não tiveste? Exato. Sim, mas eu acho que é importante. Então a herança tem esse papel, meu. A herança é uma casa que tu dás ao teu filho. A herança é ele já não vai precisar de trabalhar para ter uma casa, deixas-lhe alguns recursos, deixas-lhe um carro. Claro que sim. É uma ajuda, é de fixe, meu. Mas é as diferenças entre propriedade pessoal e propriedade privada. Ok, o que é que queres dizer? Queres dizer que ter bens pessoais e ter... A tua casa eu, por acaso, eu discordo. Eu acho que os bens de produção devem estar nas mãos dos mais competentes a administrá-los, porque produzem um output melhor. E se tiverem e são recompensados da forma que tiverem que ser recompensados consoante o que lhes apetecer. Então, vais-me dizer que a pessoa mais competente para gerir a Sonai é a filha do antigo dono? Provavelmente. Não havia ninguém mais competente? Provavelmente, sim. Eu diria assim, diz-me uma coisa. Aquela empresa está baseada numa filosofia específica, foi instalada pelo dono. Sim. E teve sucesso dessa forma. E eu acho que não haverá ninguém com mais probabilidade de ser excelente administrador do que um dos filhos desse senhor. Porquê? Primeiro, legacy. Eles vão olhar lá para a empresa não só por uma forma de fazer dinheiro, mas também por uma forma de legacy familiar. Vão tentar tratar as pessoas da forma melhor que conseguirem. Vão tentar ter um nome. Da Sonai, acho que isso não está dentro do leque da Sonai. Tu achas que não, mas eu acho que sim. Porque, repara, uma empresa que no fim ganha trocos... Quantas pessoas é que... Ou seja, se a empresa ganhasse 20 ou 30... para a Sonai? Não é, o trabalho deles não é dar mais dinheiro que aos outros. O trabalho deles é usar os recursos que existem na economia, e o mercado vai decidir qual é os preços que deves pagar. Porque, repara, se a Sonai não fizer um preço bom, o Lidl vai ganhar a Sonai. Quando eles fazem cartelização de preços. Cartelização de preços para ganhar aqui é 2%. Já viste as contas da Sonai? Se eu dissesse isso, tipo de empresas que ganham 30% ou 40%, olha, agora, vou dar um exemplo. Ou seja, vamos cartelizar o quê? Em vez de 2 vamos ganhar 3? Estás a ver? É tipo, não faz sentido. Eu acho que não faz. Eu não estou a dizer que não se faça cartelização, eu não sei, eu não estou lá. Mas, caraças, tipo, a quantidade de lucro que essas empresas ganham, acho que é muito pouca. Mas para o legacy, deixa-me só acabar. Genética. O filho do Cristiano Ronaldo tem mais probabilidade de ser jogador do que um filho meu. Ponto final. Mas não quer dizer que não tem mais probabilidade. Tem mais probabilidade. Eu não disse que tem. Exato. Não é? Portanto, genética, educação, a forma como esta gente foi educada dentro da empresa, a aprender durante anos e anos, a aprender as chefias. Mas isto é muito importante. Se tu me disseres qual é a pessoa mais capaz, que tem mais probabilidade de gerir a Sonai, eu diria que é um dos filhos do senhor. É o que eu diria. Até pode ter nenhum a gerir como deve ser.
Por acaso, o negócio está bem gerido e tem subsistido e ganhado dinheiro e tem evoluído. Acho que aquilo se gera automaticamente. Acho que qualquer pessoa que fosse para lá, tá aquilo certo. ia... Acreditas mesmo nisso? Bruno, desculpa lá. Tu achas mesmo que as merdas se gerem automaticamente? Eu já vi muito negócio autogerir-se. Autodestruir-se, só se foi. Em que Autodestruir-se. Em que É como as cooperativas, vão-se desfazendo. Em que o dono da empresa só toma mais decisões, mas a estrutura que está montada dos trabalhadores de querer avançar com aquele projeto garante que a empresa não vá abaixo. Pode ser resiliente, mas caminha para a destruição. Ou pelo menos caminha para a não evolução. Ou caminha para a presença concorrencial. Ou seja, não se está a transformar uma empresa. Normalmente devia crescer continuamente, evoluir e produzir mais bens e serviços cada vez mais. Isso é que é uma empresa de sucesso. Agora, essa empresa provavelmente vai... Se tiveres o mercado livre, que isto é que é importante manter. É que eu acho que... Mas tu não tens mercado livre. Na maior parte das coisas tens que admitir. Ou seja, por exemplo, nada te impede de fazer uma empresa para competir com a Prozis, meu. Nada te impede. Agora, se tu disseres, na eletricidade não é tão fácil, nessas merdas tudo bem, aí eu percebo o conceito de estrutura e o Estado também mete muita mão, meu. Ou seja, mas não existe propriedade privada sem Estado. É o Estado que garante a propriedade privada. Sim, mas também só existe da força. Também só existe liberdade porque tens propriedade privada, porque senão tens zero liberdade. Ou seja, tu não te consideras uma pessoa muito mais livre agora do que eras há 10 anos atrás? Ou pensa lá. Eu era mais livre há 30 anos atrás. Quando os teus pais te pagavam as merdas, não é? Exato, era bem livre. Pois é isso que tu queres outra vez. Foda-se, não era nada mal. Pois, mas os teus pais estavam-se a esforçar e tu eras um parasita que vivias à custa deles. Pois, exato. Como agora, como os herdeiros. Não, e os teus pais tivessem possibilidade ou se tivessem uma vida diferente, eu não digo que tivessem a possibilidade do conquistar, não é assim, as coisas são assim tão simples, mas calhar, imagina que tinham dinheiro para te ajudar, facilitava muito a tua vida, não é? Claro que sim. Mas isso é legítimo, meu. É legítimo, porque senão tu tiras... Eu não ignoro o sistema em que vivemos. O sistema em que vivemos está montado assim. Eu só não acho que pegaste num sistema que foi teorizado há 150 anos, que sempre nunca produziu resultado bom e continuas a bater em quando é que o capitalismo foi idealizado? O capitalismo se calhar foi idealizado... O capitalismo nasceu, Adam Smith... o Adam Smith a observar o capitalismo. Porque o capitalismo sempre existiu. O capitalismo já estava aí. Sempre existiu o capitalismo, ou seja, o capitalismo é o empreendimento privado, é as pessoas olharem pela sua vida. Que vem do excesso de produção das colónias. Não, o capitalismo vem da agricultura. O capitalismo é... Eu antes... Imagina, já havia alguma forma de capitalismo quando tu acumulavas peles e coisas de animais. Mas o feudalismo acumulava peles. Não, isso é depois. Os índios o sistema dos índios, o sistema de índios é um sistema capitalista. Eles acumulam capital e depois podem fazer trocas. É basicamente a mesma coisa. Mas não é um sistema de produção tão evoluído, digamos assim. Eu não sei se eles tinham funcionários. Eles tinham escravos, não é? Eles tinham escravos. Ou seja, o meio de produção era escravos, era o utilizado. O feudalismo já era uma coisa mais evoluída com os escravos, muito mais evoluída. O feudalismo teve escravos também. Também teve escravos, mas era muito... mas também tinha... Que eram escravos. Não eram escravos, que eles podiam mudar de servitude. Os freemen conseguiam. Exatamente. Os servos não. Os servos não podiam. Não, os escravos não podiam. Exatamente. Mesmo os servos pertenciam àquela terra. Tu compravas a terra, compravas os servos. Mas isto também, o feudalismo estava distribuído e tinha formas distintas de cada localização, não é? Mas tu podias fugir, não é? Não podias fugir, só que tinhas era uma marca, eras branded, literalmente. Sim, eles marcavam-te na cara. Claro, mas o que eu estou a dizer é, eu não estou a dizer que era fácil, não estou a dizer que era divertido, não estou a dizer que era justo. Sabes o que eu quero dizer? Não estamos a falar. E mesmo olhando para o sistema de produção, digamos, de escravidão, e nós olhamos como uma estrutura moral, nós nem podemos olhar como uma estrutura moral para a escravidão. Mas o capitalismo também é baseado na escravatura. O capitalismo, se olhares para o capitalismo, como tu disseste no princípio, que é a acumulação do capital, podes fazer com escravatura ou sem escravatura, podes fazer de qualquer forma, como quiseres. Até podes considerar o escravo um asset, não é? Um ativo, e era assim que era considerado. Não é? A vitória, não é a vitória, mas a implementação do capitalismo como ele se implementou, a estrutura capitalista,
foi baseada Normalmente quando na falamos em explora- capitalismo acho que se fala quando nasce o comunismo também, as ideias comunistas, Não, que não, é... o comunismo veio depois. Eu sei, mas o que eu quero dizer é, só se começa a falar de capitalismo, quem inventou a palavra capitalismo foi Marx, não é? O capitalista foi uma invenção de Marx, não existia Sim, antes. mas Não é? o sistema já existia. Também não, O sistema tu também sempre não chamavas existiu, feudalismo ou seja, já nos enquanto romanos- estavas no sistema já nos- feudal a dizer, estamos no feudalismo. Exato, eu acho que o sistema sempre existiu, é um sistema que... Se Não. tu destruís tudo, começa o capitalismo. Não, porque tu não eras É dono logo. da propriedade privada. Oh meu, eras... Não havia propriedade privada. não havia. Desculpa lá, no tempo dos Era- romanos não havia propriedade privada? Então Não, havia. não. Era propriedade do Estado romano. Oh, não. Tu não tinhas o conceito de propriedade Tu privada. tinhas o conceito de propriedade privada. Havia lá as pessoas tinham a sua casa, a sua vila, tinham as suas coisas, meu. Tinham propriedade privada. Propriedade pessoal. Propriedade pessoal, exatamente. Pessoal. E depois tinham privada é diferente. terras, a aristocracia tinha terras, tinha cenas, não é? Exato, mas os aristocratas estavam num sistema diferente, não era? Ok, uma tu queres fazer burguesia, uma diferença, queres tipo só selecionar, pronto, eu posso concordar com isso, não me chateia tu dizes o capitalismo começa quando tens propriedade de uma empresa, é isso? Quando tens propriedade de um terreno? Quando alguém sem foi quando a burguesia, quando Stock market, quando começa o stock market, é isso? não, muito antes disso, Então. antes disso. Quando começam as fábricas? Os artistas. Quando tu tens a Revolução Francesa, é quando é a primeira vez que a classe burguesa se emancipa. É a primeira vez que a classe burguesa consegue. Eu acho que isso se calhar é simplificado demais. Eu acho que Porque os burgueses, põe-te na sociedade, os burgueses começam a ganhar recursos, dinheiro dá poder dá interferência política, muda as estruturas. mas eles não tinham poder. Lá Não, está, não tinham porque, repara, eles eram estavam artesãos, eles começaram a poder quando começou a haver o processo de industrialização, porque eles no princípio eram artesãos e tinham meia dúzia de funcionários o processo de ganhar. exploração colonial, em que tu tinhas, o rei não tinha capacidade para estar sempre a enviar convoys para trazer mercadorias. Então, tipo, na Holanda abriram um espaço para criar as mas primeiras isso também companhias. pode dizer de Portugal também, quando nós trazíamos a mercadoria, aqueles barcos, ou seja, Mas esses barcos, eu acho que a história talvez seja muito mais complicada do que era, na minha opinião. é muito complicado. Assim, Eu diria que, olhando de forma objetiva, a minha pergunta era: porquê o comunismo? Quando eu vejo toda a gente a sair dos sítios comunistas e só vejo miséria nesses sítios. Estás a esquecer as condições materiais. Tu não tens nenhum país socialista que não tenha intervenção externa. Diz-me uma coisa, nos últimos 10 anos, Sim. tu achas que o mundo melhorou ou piorou? Factualmente. Tu sabes quantas pessoas mais têm educação agora em relação a 10 anos? Sabes quantas mulheres mais têm educação em relação a 10 anos? Sabes quantas pessoas mais têm acesso a cuidados mínimos de saúde e de água em relação a 10 anos? Já viste esses dados? Sim, claro que sim. Porque o Mas mundo a cena- é muito melhor hoje do que era há 10 anos atrás. Muito melhor. Tudo seja factual, esses pontos factuais. Só que tu tens um problema com a redistribuição. Eu E quero tu lá tens saber, uma desde toda a gente desigualdade começa a cada vez ter... Repara, tu estás preocupado com a distribuição, eu estou preocupado com os pobres terem mais merdas, estás a ver a diferença? Não, se há gente que tem bué de dinheiro, deixa-os ter, meu. Desde que... maior. Mas depois repara, tu vais a ver esses dados. E qual é o país Não, que eu estou a contribui falar de- em grande escala para esses dados? Que dados? Para esses dados de melhoramento da população a São nível todos os mundial. países do mundo, todos os países, isto melhorou em todo lado. Melhorou em todo lado. Mas vais ver esses gráficos e vais ver os gráficos da China e vês que está a acompanhar. Porque a China, Claro que está. há 70 anos atrás, Não, mas na era Índia, um dos países mas mais na pobres do Índia, mundo. eu vou dizer, eu fui há 10 anos à Índia, voltei da Índia há um ano atrás, é uma diferença astronómica, meu. É incrível. Em todo o mundo, em África, em todo o lado eu vejo uma melhoria imensa, meu. Porque o desenvolvimento das capacidades produtivas Exatamente. também Ajuda também bué. traz... E agora ainda vai haver mais revolução. Meu, se está a funcionar, por que devemos mudar? Está a funcionar, dá-lhe mais Mas um está a bocado de funcionar tempo. para quem? Para toda a gente, meu. Não está a funcionar para toda a gente, porque meu, eu estou a ver as pessoas à minha volta cada vez mais desesperadas porque não conseguem arranjar casa, Olá, trabalham, sempre não conseguem passar tempo com os filhos. já houve bué de crises, os estándares das pessoas é que melhoram. Não estou a dizer que... Meu, temos de olhar e vai haver momentos em que tu vais, por exemplo, olhar para Portugal e vais dizer, os últimos 10 anos não melhorou para nós. Mas para o mundo melhorou. Tem a ver também com ideias políticas, decisões políticas, tem a ver com sistemas, mas eu não acho que seja o comunismo que nos vai pôr mais ricos, meu.
Estás a Mas perceber? tu vais. Não vai. Digamos, se tu puseste lá o comunismo hoje, quando é que ias pôr os portugueses mais ricos no mundo? De forma pragmática. Primeiro eras logo atacado por toda a gente. Nem te deixavam ter sucesso, meu. Lá está, tu não. É uma luta tens, sem lógica. a revolução não acontece de hoje para amanhã. Há um processo revolucionário que acontece. Porque sim, bem, imagina, está longe, cada vez está mais longe. Está cada vez mais longe, porque tu tens. Ou seja, é uma luta contra. É uma luta que nem faz sentido. E isto, Estás a perceber? claro que faz. E olha, Faz digo-te sempre já. sentido. Sabes quem É é que sabes quem é que vai fazer sempre sentido. Sabes quem é que vai chegar ao comunismo? Os capitalistas, quando resolverem esta merda do AI. Vais ver. Mas diz-me uma coisa, Pronto. tu ridiculizaste-te porquê? Mas lá está. Mas diz-me assim, Tu consegues construir o socialismo, lá está, é a superação do capitalismo, é a capacidade. exato, a superação do capitalismo, acho muito bem. Exato. Mas a superação do desenvolvimento capitalismo não se faz pela destruição do capitalismo. O capitalismo vai se extinguir a si próprio quando chegar ao fim da linha. Vou duvidar bastante que isso aconteça. Eu acho que tenho a certeza. Eu já consigo ver isto já pertinho. Eu diria que Pois, eu diria 30, 40 anos está resolvido. Em todo o É mundo. esse o problema, porque depois era o mesmo que se pensava há 100 anos atrás. E não melhorou de há Que 100 era. anos para agora. O que melhorou? Nem há comparações. Tipo, Melhorou, mas- melhorou. Olha, sabes o que é que impediu a melhoria? Foi sempre as guerras. Esta merda das guerras. E as guerras não têm nada a ver com o capitalismo. As guerras têm a ver com A Primeira Guerra Mundial As guerras têm a ver é fruto do eu acho que capitalismo. tem a ver com o centralismo, sem dúvida. Não é do capitalismo, não é na forma de produção. Tem a ver com realmente a capacidade dos governos de entrar numa guerra. Porque repara, se os governos é isso. Se os governos Tu não tens tivessem, se os governos não tivessem capacidade de entrar numa guerra, ninguém entrava. Não há dinheiro, meu. E o problema tem a ver com a capacidade de taxação sobre os bens e serviços das pessoas, com a vida das pessoas. Porque repara, isto só há guerra na Rússia e na Ucrânia, porque existe meia dúzia de pessoas, vamos simplificar, claro, que conseguem taxar recursos suficientes para conseguir produzir guerra. Porque senão eles sentavam-se numa mesa e resolviam um problema. Percebes? O problema é, é todo dinheiro, E no fim. nunca podemos esquecer. Por isso é que a luta de classe é muito importante neste. Não há luta de classes. Isso aí é uma construção. Olha, tenho aqui uma imagem para ti, olha. Mostra. Warren Buffett. Há uma luta de classes e é a minha classe, a classe rica, que está a ganhar a guerra. Eu não acredito nisso. Eu olho para a sociedade. Para mim a sociedade. Mas é olhar para a história. Para mim a sociedade é um arco-íris. Ok. Estou a falar Pode ser. sério. Há todos os tipos de pessoas de visões diferentes. Tu olhas Não para é? o Bin Laden. Isso. O que é que achas que o Bin Laden era? Não sei o suficiente sobre Bin Laden. Eu podia dizer assim de uma forma muito básica. Bin Era só um Laden... maluco que estava lá e de repente lembrou-se. Maluco não é. Maluco não é. Ou seja, isto o pessoal diz que é maluco. Não. Era um gajo que acreditava num determinado conjunto de coisas e que desenvolveu... O pai do Bin Laden era um bilionário da construção. Já tinha ouvido isso. Já. Construía prédios em Nova York. O irmão do Bin Laden foi financiador de uma empresa do George W. Bush. Sim, mas não é isso que me preocupa. A mim preocupa-me mesmo... Preocupa-me porque é as guerras entre esta classe. Há guerras. Não, estão a levar o povo para o resto. Pronto. Tu achas que mas há pessoas que dizem... Tu dizes que as guerras... A Ucrânia... o povo para nisto. Tu dizes que as guerras é entre os ricos e os pobres. Eu vou falar com outra pessoa... Então. Não. A guerra é entre os ricos e os ricos. Pronto, a guerra é entre os ricos e os ricos. Eu vou falar com outros e outros dizem assim, as guerras entre os globalistas e os libertários. Outro vai dizer, toda a gente tem uma interpretação diferente da realidade. Para mim vai ser difícil descobrir... Eu viajo muito, falo com muita gente, mas é difícil descobrir o que é. Ou seja, eu tenho pouca convicção... Mas ver quais são as motivações dessa guerra. Eu acho que o mundo... Eu acho que o mundo é muitos... Eu acho que há muitos interesses, muitos conflitos, muitas visões diferentes. Mas como tu disseste, tu tens muito mais poder que eu. E há gajos que têm 1000 vezes mais poder que eu. Mais poder que tu, exatamente. Claramente. Mas a questão e se o interesse desses gajos for vamos rebentar uma guerra mas ali, por isso é que nós devemos descentralizar... mais gás. Mas Bruno, por isso é que eu acredito na descentralização. Eu não acredito numa União Europeia que manda em tudo. Eu acredito em países diferentes a tomar decisões diferentes e a retirar poder a uma grande estrutura que vai ser meia dúzia de pessoas. Percebes o que eu quero dizer? Eu prefiro assim. Eu não acredito num governo comunista centralizado a decidir o que é que se vai produzir e o que não se vai produzir. Eu acredito que há 1 bilhão de decisões que são feitas todos os dias e estou atrasado.
Merda. Há 1 bilhão de notícias, de decisões económicas que são feitas todos os dias. Quem é que sabe o que é melhor e o que é pior? Deixa as pessoas decidir. Olha, já estou atrasado, vou ter que ligar até. Nós estendemos a nossa cena. Muito obrigado. E acabámos por não falar do início. Mas depois da falámos, base, que porque era foi a fixe. radicalização. Mas tivemos aqui uma filosofia bem interessante e... Mas eu acho que foi, a meu ver, não foi muito produtiva. Depois fazemos um episódio 2. Depois fazemos um episódio 2 para te deixar falar mais um bocadinho. E para eu tentar compreender a tua visão. Ok? Pode ser, Bruno? Desculpa lá. Na boa. Deixamos o episódio aqui e continuamos a seguir. Um abraço. Tudo bom? Já, até já. Tu queres estar na ponte de comando para ver onde é que eu ando, we talk about zombies and about feelings. Até ficas meio burro como o Mike Billings.